Bom dia para você, ouvinte da Rádio City FM, 7 horas e 8 minutos. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, penúltimo dia de setembro de 2015, 29 de setembro. Você, ouvinte aqui, sabe que você tem espaço para participar do jornal, na verdade, para fazer o jornal junto com a equipe da Rádio City. Você pode ligar para os telefones fixos 3289-1005, 2104-5410. Pode mandar mensagens SMS para o celular 997-880966 e também tem o WhatsApp 989653066. Vão estar comentando as matérias com você a Patrícia Malévola Gores, o Marcelo Marçaioli, daqui a pouquinho o Ronaldo Serápicos, Marcelo. Diz a lenda, né? Só Deus sabe. Diz a lenda. Daqui a pouquinho também o Marcelo Serápicos. Bom dia, Marcelo Marçaioli. O Ronaldo Serápicos. Muito bom dia a nossos ouvintes. Bom dia, Paulo, Zé, Patrícia. E vou dar um bom dia, já estou sendo intimado aqui. O doutor João Francisco Faria falando: e aí, cadê a rádio? Estou esperando. Aí eu estou falando: pô, ele não sabe que são pontualmente 7 e 8. Estão começando pontualmente às 7 e 8 hoje. Como sempre, pontualmente. Você, ouvinte, participa com comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Conta pra gente como é que está a rua em que você mora, o bairro, o caminho que você faz para o trabalho, para a escola, a qualidade dos serviços públicos que você recebe, quando recebe. Ontem de madrugada, por exemplo, muita gente ficou sem fornecimento de energia elétrica. E hoje a principal manchete do jornal A Tribuna, Marcelo, é que curto-circuito provocou apagão. Mais de 500 mil residências. 538, acho que o jornal está falando. 538 mil residências sem energia elétrica na região. Inclusive a minha. Eu estava acordado nessa hora, era 1 da manhã mais ou menos, estava assistindo. A falta do que fazer na madrugada às vezes assusta. Estava assistindo a reprise do Fantástico. Você vê que realmente não tinha nada de Ainda interessante. bem que teve apagão, né? Ainda bem que acabou a luz, eu tinha uma desculpa para ir dormir. Assistir de madrugada a reprise do Fantástico. A reprise do Fantástico. É muita falta do que fazer, né? Aquela depressão de domingo, né? E foi um negócio assim, não foi aquele... Porque tem aqueles apagões, são abruptos, né? Acabou isso, do nada. Esse não, eu tinha ido colocar água para cachorra lá na área de serviço e a luz começou a ficar aquela queda de energia tipo poltergeist, filme de terror, sabe? Aquela vai ficando baixinha, vai acabando devagar. E aí parou tudo. Chegou a ficar bruxuleante, não? Bruxuleante, exatamente. As luzes cintilantes pululando pela casa toda e aí... acabou. E aí o ar-condicionado desligou e aí já viu. Mas acabou a vida, até que em alguns lugares a coisa parece que bem pior, né? Parece que foi até 8, 9 da manhã. Eu acho que aqui mesmo na Costa, não tão longe. Gonzaga. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro deu um apagão aí. No começo do ano teve um apagão longo na Vila Belmiro, uns 3 meses, 4 meses. O Santos ficou em apagão, depois voltou. Agora a luz está melhor. Mas houve um problema aí na estação. Engraçado, são aquelas coisas curiosas da vida. Na estação Vila Matias, que é no Jabaquara, da companhia de luz, né? Foi um problema nessa estação, que é lá no Jabaquara, e esse problema atingiu a Baixada inteira. O negócio é assustador, porque mostra que qualquer falha na rede atinge proporções aí épicas, né? Mas ainda bem que ontem de manhã tudo estava solucionado. Bom, o Marcelo Marçaioli estava assistindo a reprise do Fantástico na televisão e dando água para a cachorra. Eu estava dormindo. É fantástico! E você, Patrícia Gores, bom dia. Bom dia a todos. O que você estava fazendo quando as luzes se apagaram? Eu estava vendo Rock in Rio. Rock in Rio? Rock in Rio. Na televisão? Katy Perry tentando fazer algo parecido com o que a Madonna faz, né? Aqueles shows maravilhosos, mas elas... show de encerramento, né? Elas tentam, mas não conseguem. Por isso, né? que eu tava assistindo Madonna Fantástico. É só uma. Pois é. Não tava tão Mas ruim. eu tava ali com aquele olhar crítico, falando, olha só, como tenta imitar. Foi assim, e aí tive que dormir, né?
com o apagão. Mas voltou só Você 6 e pouco da manhã. um pouquinho amargurada com aquele gol de cobertura que o Rogério Ceni levou? Olha, que terrível, né? Já tem até aquela piadinha do celular, né? Se o celular falhar, não tiver cobertura, põe no modo Ceni, que pega. Mas ele continua sendo o goleiro número 1, o mito. O mito. E o número 1 nosso. Então, todo mundo erra, né? Ele, infelizmente, teve aí o seu dia. Faltando pouco menos de 2 meses para se aposentar, acontecer isso é até injusto, né? Pela história que ele tem. Bom, quem errou também foi a ex-prefeita de Bom Jardim, no Maranhão, a Lidiane Rocha, que era do PP. Ela se entregou na sede da Polícia Federal em São Luís, lá capital do Maranhão, no início da tarde de ontem. Ela estava foragida desde 20 de agosto, 39 dias foragida. A ex-prefeita, vai responder pelos crimes de peculato, associação criminosa e fraude. Ela ficou conhecida no país todo, fraude em licitação. Ela ficou conhecida no país todo como a prefeita ostentação, alvo da Operação Éden. Ela entregou-se por volta da 1h ontem, acompanhada de advogados. De acordo com o relatório final do indiciamento entregue pela Polícia Federal no dia 17, a ex-prefeita, o ex-namorado dela e o ex-secretário de Articulação Política, Beto Rocha, o ex-secretário de Agricultura, Antônio Gomes da Silva, sacaram 300 mil sobre contratos de merenda escolar. A estimativa da Polícia Federal é de que a fraude de licitação, neste caso, tenha chegado a R$ 1 milhão. A prefeita foi cassada pela Câmara de Bom Jardim no dia 4 de setembro e ela é suspeita de desvios de verbas de merenda escolar e de fraudes em licitação que podem alcançar R$ 15 milhões. Ela é vaidosa, a Lidiane Rocha, tem 25 anos, ela exibia nas redes sociais imagens de uma vida de alto padrão para uma cidade de apenas 40 mil habitantes à beira da miséria, com um dos melhores IDHs do Brasil. E ela também... Bom, primeiro que ela foi parar em Pedrinhas, né? Aquele presídio que sumiram 60 presos porque eles foram decapitados, os corpos, partes de corpos jogadas no pátio, enfim. Ali é um inferno na terra. E essa questão que ela pouco aparecia na cidade, né? Ela ficava mais na capital, que fica a não sei quantos quilômetros da cidade. Então, um verdadeiro absurdo e roubar ainda de merenda, né? Roubar já é grave, roubar de merenda é pior ainda. Então, e ela estava acabadona, né? Na hora que ela foi presa, o pessoal gostava de botar as fotos dela bonitona, chique, para mostrar a ostentação. E ontem ela presa já estava a falta do dinheiro faz milagres também, viu? Porque ela estava bem ao contrário, estava já bem acabada. Mas eu acho que aí realmente é um bom tapa na cara nesse ano de véspera de eleição. Aqueles que estão afim de participar para ter um salário só, né? Para ganhar dinheiro, aqueles que estão a fim de entrar na eleição como um jeton, como um caça-níquel. Então, tá aí, não serve para isso, não é para isso. Em alguns lugares do Brasil, oxalá fossem todos, né? Mas não é. Mas em alguns lugares do Brasil as autoridades ainda funcionam. E foi alcançada. Agora vai responder pelos crimes, vai ficar guardada aí, vai saber lá aonde, né? A Patrícia falou até Pedrinhas. Ela está em Pedrinhas. É o presídio mais violento do Brasil hoje. E, nesse caso, para ela, o crime não compensou. No caso da Lidiane Rocha, é uma cidadezinha muito pequenininha, Bom Jardim, uma cidade pobre, e ela ostentava carros de luxo, promovia festas, frequentava festas, fazia cirurgias plásticas. Ela realmente... Exibia o iPhone 6 Mega dela lá, como é Plus? Isso aí, que é a sensação, Paulo, isso tudo no fim das contas, a gente vai... se você for a fundo na questão, é a sensação de impunidade, a falta realmente da punibilidade no país leva a isso. As pessoas não têm mais fé no Estado,
né? A gente, quando estuda filosofia, estuda os primeiros anos de direito, né? A gente vê a força coercitiva do Estado. O que é a coerção? A coerção é o poder que o Estado tem de fazer as pessoas cumprirem as suas regras. As pessoas perderam a fé nisso no país. Então, fazem o que bem entendem, indiscriminadamente. Tá aí. Deslumbrada, né? Tá aí uma cidade pequena. Você vai falar assim, pô, em São Paulo ninguém vai ver, né? Uma metrópole e tal. Aí ela ainda tá se escondendo. Ali não, era pra esfregar na cara das pessoas mesmo. Estão roubando o dinheiro de vocês e não tô nem aí. Não estou preocupada. Então isso começou a encher um pouco a paciência do povo mesmo. Então as pessoas não aguentam mais isso. E que ela fique presa durante muito tempo, que é o que ela merece. O Lupércio Mussi, que é um dos empresários aqui da musicombrasil.com.br, ele defende a ideia, que já foi defendida e não emplacou, do juizado de instrução no Brasil. O delegado que tem papel múltiplo, né, delegado e juiz ao mesmo tempo, o crime é cometido, é julgado imediatamente, por exemplo, uma infração de trânsito, um roubo que é punido em flagrante e tal, sim. Já é condenado, já sai dali direto para a cadeia e fica uma coisa muito rápida, como funciona em alguns países, inclusive nos Estados Unidos. Em algumas localidades, o sistema judiciário brasileiro, que tem todos esses recursos e tem esse julgamento na justiça lento, às vezes um crime é julgado 20 anos depois, 15 anos depois. No caso do Maluf, lá dos automóveis da Copa de 70, 40 anos depois, né? 45 anos depois. Esse tipo de sistema judiciário, ele favorece a impunidade, ele dá essa sensação de impunidade. Se você é punido imediatamente depois da infração ou do crime, paga uma multa lá, direto, quando faz a infração de trânsito, você aprende a respeitar mais as leis e as regras do que acontece no Brasil. Não tem segredo, Paulo. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra e ele falou assim, poxa, aqui no trânsito na Inglaterra a gente respeita absolutamente tudo. Porque por mais que não tenha polícia ou o equivalente a um CET me olhando, as câmeras estão olhando e se eu fizer errado eu posso ser multado pela câmera à distância. Aí eu falei, caramba, e todo mundo obedece? Ele falou assim, Marcelo, aqui as pessoas têm medo da punição. Então as pessoas cumprem as regras para não serem punidas. É porque a punição é de verdade, né? É real, ela existe, né? 7h20. Bom, a dica de hoje, mais uma vez, é para você que é advogado, consultor, coach, que procura uma sala comercial, mas está assustado com o valor dos aluguéis. Ficar atendendo seus clientes em shoppings, padarias e cafezinhos? Não dá, né? Vai conhecer hoje mesmo a Carpe Diem Business Center, que funciona como escritório virtual e possibilita você ter um endereço comercial no seu cartão de visitas, atendimento telefônico personalizado, gerenciamento das suas correspondências, recepção aos clientes e um banco de horas programado para você usar a estrutura física quando precisar. Aumente a credibilidade do seu negócio. Tenha muito mais tranquilidade em atender seus clientes. Por isso, você tem à disposição o escritório Carpe Diem, Conselheiro Nebias 349, próximo à Gota de Leite. O telefone é o 3202-4571. Conheça, você vai gostar. Carpe Diem Business Center, telefone 3202-4571, Conselheiro Nebias 349, próximo à Gota de Leite. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Sempre que precisar, queremos estar com você. E plano de saúde é um benefício que faz a diferença. Garanta a seus colaboradores um plano completo com assistência médica e odontológica. Planos empresariais a partir de 5 vidas. Ligue para 3226-6200 e agende uma visita. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. Mais qualidade de vida para a sua empresa. Chevrolet Absoluta, certeza do melhor negócio. Aproveite até quarta-feira para comprar seu carro novo com as mesmas condições do feirão Chevrolet. Juro zero para toda a linha. Onix com preço de nota fiscal de fábrica e juro zero em 36 vezes. Seminovos revisados e com garantia em 60 meses sem entrada, com documentação grátis, troca com troco total e bônus de R$1.000 até R$3.000. Corra, é só até quarta-feira na Chevrolet Absoluta, em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições
condições na concessionária. Pedestre, use sua faixa. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. Jornal Litoral. Sete horas e 23 minutos, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta terça-feira. Participam comentando as notícias com você Marcelo Marçaioli e Patrícia Gorisch. E até agora nada do Ronaldo Serápicos. Ronaldo Serápicos, eu acho que teve apagão na casa do Ronaldo Serápicos. E ele ainda tá apagado, eu acho. Deve estar nanando gostoso, hein? Pode crer. Com a sua pantufa, como é que é aquele chapeuzinho de dormir? Não tem aquele chapeuzinho de dormir? Uma pantufa do Mickey, né? Deve estar lá. Deve ser tamanho 45, né, 45. Pelo tamanho dele. Patrícia Gorisch, conta pra gente aí como é que foi o caso do travesti que foi fazer alistamento militar lá em Barueri e teve as fotos divulgadas em rede social. Pois é. Na verdade, ela é uma transexual e ela, obviamente, por ter nascido do sexo masculino, ela tem obrigatoriedade do alistamento militar. Mas é dispensada. Então, com 17 anos, foi ela e a mãe, que a mãe ama a filha, né? E apoia a filha. E ela foi, então, até o quartel, foi muito bem recebida. No quartel, as pessoas são impedidas de usar celular. Mas ela, logo que ela entrou, ela viu que tinha um soldado com o celular na mão. Ela foi atendida, fez o alistamento, foi dispensada e saiu. Quando ela chegou em casa, ela começou a receber mensagens do Brasil inteiro no WhatsApp dela, desde mensagens falando, nossa, como você é bonita, quero sair com você, até mensagens falando, você é uma doente, enfim, falando um monte de impropérios para ela. E chamando com o nome de registro, nome esse que ela não usa já há alguns anos. Então ela ficou bastante assustada. Logo depois, uma amiga dela falou, olha, tá tendo fotos suas no WhatsApp e foto do seu alistamento militar. Foi aí então que ela descobriu o absurdo que aconteceu. Algum soldado lá do quartel de Osasco, em Quitaúna... Barueri, não foi Barueri ou Osasco? Na verdade é na região de Quitaúna, tá. É um bairro de Osasco, né? E ela fez o BO em Barueri. E, na verdade, ela percebeu que alguém tinha tirado foto, e esse alguém do quartel, porque, como eu falei, ninguém pode usar celular. E então teve essa repercussão triste, né? De realmente colocar uma pessoa numa situação complicada, já que tem todos os dados dela, RG, CPF, endereço, telefone de casa... Enfim, o nome dela de registro, o nome dos pais. E pessoas começaram a ir na casa dela, procurar por ela, porque realmente ela é muito bonita. E além disso, além dessa exposição no WhatsApp, postaram no Facebook. Inclusive uma página de Praia Grande, que colocou assim, olha, tá vendo, pessoal? Se alguém quiser comprar gato por lebre, olha só o exemplo. Então, cuidado, moçada. Sabe, uma coisa odiosa, jocosa. Né? É um absurdo uma pessoa tratar um ser humano dessa forma, como objeto. Mas as medidas judiciais já estão sendo tomadas, inclusive contra essa página de Praia Grande. E ontem, então, teve essa repercussão, mais de 23 mil compartilhamentos. E a gente, então, fez um boletim de ocorrência. Hoje a gente vai fazer lá no quartel. E aí entrar com as ações cabíveis, Você né? sabe o que é o pior de tudo, Patrícia? É que essa moça estava lá para cumprir a lei. Sim, exatamente. Isso eu acho que é o pior de tudo. Ela estava lá exercendo um dever. Um dever de cidadã, né? E por causa disso ela foi punida. O Brasil realmente, culturalmente, não está preparado para algumas coisas. A população em geral não tem educação. Acho que é educação básica. Muita gente não tem educação para isso.
Você vê dentro de uma das repartições mais sérias, as repartições públicas mais sérias, umas instituições do Estado que ainda se mantém de pé, que as Forças Armadas, né? O cara tirar uma foto para fazer chacota, já pensando nisso, né? Claro, não foi uma foto que sem querer veio de alguém, caiu na mão dele, eu vou fazer uma piadinha nessa foto. Não, ele preparou isso. Não, foram várias fotos dela, inclusive esperando ser chamada dentro do quartel. O triste de tudo é que o capitão deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo ontem dizendo que não, na verdade não é lá, é do lado de fora. E é mentira, é dentro do quartel, dá para ver, inclusive as pessoas esperando. Eu acho que ao invés de negar o óbvio, poderia falar, vamos tomar as medidas cabíveis, né? Mas a gente já está tomando as medidas cabíveis e o mais triste dessa história é que em tempos de Estatuto da Família, onde o Estado entra na casa das pessoas para dizer, olha, família é só papai, mamãe e filhinho, é muito triste na atual conjuntura a gente se deparar com esse tipo de coisa, né? Porque família é muito mais que isso. Família é a avó que cria o seu neto, é o tio que cria o seu sobrinho, né? E até eu vi uma postagem até bastante delicada no Facebook, mas a Sagrada Família, inclusive Jesus é um filho adotado de José, né? Se ele é filho de Deus, né? Então a Sagrada Família também não seria família. Então, assim, a gente tem que começar a repensar algumas coisas, porque preconceito, ignorância, não cabe mais na nossa sociedade, né? As pessoas morrem por isso e não dá mais pra gente brincar com o sentimento dos outros. Ronaldo Serápicos, bom dia. Sobre a prefeita ostentação que se entregou à Polícia Federal, a Lidiane Rocha, o ouvinte Alex mandou assim: ela não é um exemplo para os candidatos, e sim para nós, eleitores. Devemos aprender a escolher melhor os candidatos, diz o ouvinte Alex em relação a Lidiane Rocha, prefeita ostentação de Bom Jardim, no Maranhão, que se entregou à Polícia Federal. Bom dia. Bom dia, Paulo Schiff. Tudo em ordem por aqui, o pessoal pegando no meu pé. Tive um acidente doméstico, foi um apagãozinho. Tropeçou na cama e caiu. Eu acordei 15:06 hoje, aí tropecei na pantufa do Zé Colmeia. O Zé Colmeia é fofinha, né, de urso. E aí eu caí de cara num travesseiro que estava no corredor, enroscou a orelha na fronha, foi um negócio horrível, então fiquei preso até agora há pouco lá. A fronha enroscou na orelha, sabe, tinha uns fiapos. Mas enfim, eu fiz uma promessa pro Paulo Schiff semana passada, saímos daqui, fomos tomar um café, e eu falei, olha, Paulo, eu não vou mais perder a calma no Jornal Litoral, não vou mais falar mal de ninguém, não vou mais esculhambar. Então, a minha vontade, eu vim escutando vocês falando aí dessa moça. Do apagão? Não, o apagão, tudo bem, o apagão faz parte do dia a dia. O brasileiro já acostumou com o apagão, né? Você tem dois tipos de apagão, o acidente e a tragédia. Então, o acidente é quando cai um raio, quando tem um curto-circuito e tal. E a tragédia é quando o sistema não se prepara para o aumento de demanda, como aconteceu no último verão, em que eles foram cortando seletivamente. Essa tragédia é anunciada, olha, o sistema não vai aguentar a carga, agora, todo Ronaldo, mundo sabe, eu vou contar uma coisa para você. você. Eu sou do tempo em que não havia a palavra apagão, era blackout. Blackout, era chique, né? Verdade. O apagão, se não me engano, vem de Cuba, não é? O apagão que tinha em Cuba, não é? Eu acho que o brasileiro também andou lembro inventando. de quando começou a se falar apagão aqui no Brasil. E apagou, né? Você lembra que nós tivemos um grande apagão, o primeiro grande apagão, ficamos várias horas fora do ar. Aí, inclusive, foram as rádios que conseguiram, com transmissores de emergência, manter a população informada do que estava acontecendo. Foi um apagão de, se não me engano, 11 horas ou 10 horas. Foi muito longo, começou no início de uma tarde, foi até amanhã do dia seguinte, e ali que começou o drama do brasileiro, daquela história do racionamento de energia elétrica, que parece que foi 100 anos atrás, mas não foi. Uns anos atrás, até hoje, a gente ainda vive com esse fantasma aí, né? Mas por causa dessa promessa que eu fiz, Paulo Schiff, é que eu não vou falar o que eu acho dessa moça, essa senhora prefeita que se entregou. 25 anos. 25 anos, ela tem muito que aprender ainda, né? Quem sabe na cadeia ela toma Tem gente que diz que até adolescente ainda, né? 25 anos. O duro é que ela não vai ficar muito tempo na cadeia, né? É o tipo do crime que dificilmente ela fica muito tempo lá. E eu acho que foi por isso que se entregou. Porque sentou com os advogados com o dinheiro do povo, né? Isso é bacana, porque você rouba o dinheiro das pessoas e depois usa esse dinheiro para contratar os melhores advogados. E aí os caras já explicaram para ela que logo ela consegue sair e responder em liberdade o processo, que é provavelmente o que vai acontecer.
Bom, vou mandar um super abraço para o Renato Paes e para a Kátia Fontes, nossos ouvintes, e também para o Fernando Tuzzo e a Andréia, que no sábado curtiram lá a festa do tênis velho, do tênis dos anos 80, né? O Fernando Tuzzo e a Andréia. Aliás, o irmão do o Fernando Tuzzo tem um irmão que é um dos palmeirenses mais chatos do mundo, que é o Fábio. Mas ele tem um irmão também, o Bujão, que estava na Vila Belmiro no sábado de manhã levando o filho ao jogo do Santos. Que é palmeirense também, mas tem filho santista. Eu perguntei, o que faz aqui um palmeirense, né? Levando o filho para ser santista, né? Meio desanimado, mas o filho todo feliz. O Maurício, que também é ouvinte do Jornal Então Litoral. fica aqui o abraço ao Maurício, já mudando o seu sangue da cor verde para preto e branco. Um grande abraço ao Bujão. Olha, são 7 horas e 33 minutos e hoje os líderes mundiais estão em Nova York, nos Estados Unidos, para a Assembleia Geral da ONU. Hoje eles vão participar de uma conferência de alto nível para discutir... Alto nível? Será que é alto com nível? Exagero. Alto com exagero, né? Muita gente de estatura elevada, é isso? Uma conferência de alto nível para discutir e compartilhar critérios para enfrentar o extremismo islâmico e as ações de outros grupos terroristas. A cúpula foi convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e vai ser uma das atividades paralelas do debate atual da Assembleia Geral, previsto para terminar no próximo sábado. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, deve discursar na conferência depois que expressou suas queixas sobre as divisões entre os principais países para tomar decisões frente à expansão do extremismo islâmico. Um dos grupos extremistas, pelo menos o Estado Islâmico, está indo longe demais, não é? Já há muito tempo, né? Já há alguns anos. Ocupando uma parte da Síria, uma parte do Iraque, ações extremamente cruéis. Eles ocuparam um espaço deixado pela Al-Qaeda, né? Você vê que você não ouve mais falar da Al-Qaeda. Você vê que sai uma coisa e entra outra, né? Primeiro caçaram o Saddam... pior, né? Quando você acha que a Al-Qaeda é tudo de ruim, vem uma coisa Caçaram o Saddam Hussein da maneira que deu. Depois caçaram o Osama Bin Laden, pegaram o Osama Bin Laden. E aí apareceram esses caras e agora você não tem uma cabeça, né? Você fica procurando quem nós vamos caçar. Os Estados Unidos tentam mirar em alguém e não consegue. Não consegue, os caras estão espalhados, infiltrados, crescem. Agora até os refugiados, nem os refugiados sírios escaparam disso, né? Eles conseguiram se infiltrar até no meio. Dizem que 2 mil deles conseguiram escapar também, sair da Síria e se infiltrar em outros países, infiltrados no meio. Enfim, é uma entidade nociva, das piores que a gente já viu aparecer. E eles escravizam crianças, enfim, eles têm uma atitude... de extrema desumanidade, né? Justamente para conquistar território a qualquer preço. Agora, eu dou aula no curso de Relações Internacionais, justamente de negociação internacional. E o caso do Estado Islâmico, ele é extremo, porque não existe qualquer possibilidade de conversa, de um acordo, de um início de conversa com qualquer membro do Estado Islâmico. Eles não são um grupo como o Hamas, como os outros grupos que você ainda... consegue sentar na mesa e tentar negociar. Não, para eles ou é tudo ou é nada. Então, o que a gente verifica é que realmente precisa ter uma ação de guerra. Não dá para negociar com o Estado Islâmico. Infelizmente, a França agora, nesse final de semana, bombardeou algumas bases do Estado Islâmico. Mas é o início de que provavelmente não dá para segurar por muito tempo, né? Até por pressão da Europa, por conta, inclusive, da questão dos imigrantes, dos refugiados, esses ataques eu acho que eles tendem a ser intensificados. E também tem 3 grupos, além dos Estados Unidos, parece 2 grupos, além dos opositores do presidente Assad, né, que governa o país com uma ditadura já há algum tempo, e aí está o grande impasse do combate ao Estado Islâmico. É a diferença de posições entre Estados Unidos e Rússia. Enquanto o Vladimir Putin defendeu na Assembleia Geral o fortalecimento, aparelhamento do governo Assad para poder enfrentar o Estado Islâmico e regular o país, os Estados Unidos entendem que não. Eles já armaram os opositores
do governo Assad sem resultado prático, né? Não funcionou essa estratégia. Então tem um impasse muito grande, que de repente os Estados Unidos seriam obrigados a contrair até seus preceitos constitucionais e apoiar nessa ditadura. Já fez isso ao longo da história várias vezes, né? Mas agora veja bem, existe um impasse. Apoiar o Assad também Exatamente, é muito apoiar difícil. uma ditadura que mata civis. Mas ao mesmo tempo, o Putin ele afirma algo que é verdadeiro, né? Intervenção no Iraque. É o inimigo do meu também inimigo. não deu certo. Né? O inimigo do meu inimigo que é meu amigo. E os Estados Unidos estão tomando muito cuidado para não dar esse passo de fazer uma invasão militar e arcarem com ônus, como aconteceu no Iraque. E também é o seguinte, vai tirar o Assad e vai colocar quem? Estado Islâmico? Então é muito difícil, é uma questão de muita complexidade. Ronaldo Serápico, se você participasse dessa reunião de alto nível, você tem altura para participar dela? Ia melhorar o... Eu já não tenho. Qual seria? Já ia ser barrada. Eu me sinto naquele parquinho. Sabe aquele parquinho que você tem que ver se você tem altura? Tu já passou faz tempo, né? Não, Disney não. Aquele ali da ponta da praia. Rebouças. A gente... Eu lembro como eu fiquei triste. Entrar, né? Dá uma mancada na hora de passar na barra. Daquela O baixadinha. Hopi Hari também tem uma dessas lá na montanha-russa. E chegou lá, o cara falou, não pode, o senhor bate, né? Agora, você com 1,96 m, você pode participar dessa cúpula de alto nível aí da ONU. E que sugestão você daria para lidar com a questão do Estado Islâmico e de outros grupos terroristas, então, Paulo, assim, extremamente cruéis? Nós somos palpiteiros nesse tema, né? Porque é um assunto muito complexo e as principais lideranças do planeta, os principais especialistas do mundo ainda não sabem como enfrentar essa questão. Então, eu tenho uma opinião modesta de espectador, né? Eu acho que o que está acontecendo hoje é o pior que podia acontecer, porque não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que é válida a posição daquelas pessoas que defendem que, olha, o Estado Islâmico não está em território americano, nem em território europeu, é um problema do Oriente Médio, dos Estados Árabes, dos Estados Islâmicos, porque em volta do Estado chamado Estado Islâmico, existem Estados Islâmicos legítimos e que deveriam estar tomando as providências e, inclusive, defendendo o seu território, porque eles ocupam territórios de estados constituídos. Síria e Iraque, né? Que nunca pediram ajuda de ninguém, diga-se de passagem. Nunca pediram para os Estados Unidos, nem Inglaterra, nem França ajudarem nesse combate. Então, é complicado, porque cada vez que você sobrevoa com um drone, os americanos têm multiplicado as ações com essas naves não tripuladas. Cada vez que uma nave dessa faz uma investida no território, ele mata 2, 3, 10, 100 terroristas e mata o equivalente, o mesmo número de pessoas que não tem nada a ver com essa história, de inocentes. Tem uma estimativa do próprio governo americano que quase 10 mil inocentes foram mortos desde que os drones começaram a ser utilizados. Se eles estão falando 10 mil, Paulo, pode botar aí uns 50 mil pessoas mortas com ataques. Esses ataques chamados cirúrgicos, que são esporádicos. Olha, mata aquele terrorista ali. Agora tem um outro aqui tomando lanche, tem um outro ali na piscina, mata aquele. Mas se tiver algum civil do lado, vai E você vai criando um ódio na população civil, porque o Estado Islâmico tem lá uma meia dúzia de líderes e o resto são pessoas que estão aderindo à causa, estão aderindo a esse ódio contra o Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente gera as condições para ser odiado. Porque cada vez que você solta uma bomba lá, essa história de operação cirúrgica, você vai criando um batalhão, um exército que apoia o Estado Islâmico. Então, eu, modestamente, acho que você tem que tomar uma das duas opções. Ou deixar o Oriente Médio cuidar desse problema e defender as suas fronteiras, os americanos que cuidam do terrorismo dentro do seu território, ou então invade aquele negócio e acaba com isso. Agora, ficar mandando, olha, vamos fazer um bombardeio aqui, manda um míssil lá, manda um drone aqui, você só vai gerar mais ódio, mais ódio, mais ódio. E esse Estado Islâmico, que começou como uma aldeia, hoje já é do tamanho de um país. Daqui a pouco vira uma coisa insuportável e indefensável. Tem um ouvinte que não se identificou, que mandou assim: bom dia a todos. Ontem uma tempestade deixou São Vicente no tempo das pedras, sem energia e sem sinal. 7h42. Ducati Santos, você conhece as condições imbatíveis da Ducati Santos? Eu vou relembrar para você. Estão com uma incrível promoção, bônus de fábrica de até 7 mil, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. São modelos de corrida, Naked Motor, Roadster e ainda uma motocicleta com 4 características distintas.
distintas para todos os tipos de terrenos. A Multistrada 1200, a Ducati está à sua disposição, inclusive oferecendo a possibilidade de um test ride. É só ligar e agendar. 3307-6686. 3307-6686. A Ducati Santos fica na Rua Alexandre Herculano, número 216. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Você só vai ter 2 dúvidas na hora de comprar um Audi. Que modelo e cor escolher? Audi Safe Plan. Preços de 2014. Planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes. 2 revisões grátis. Bônus de até R$4.000 na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan. A maneira mais segura de comprar um Audi. Na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua faixa. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. Jornal Litoral. Sete horas e 43 minutos, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta terça-feira, agora com o time completo, aqui Marcelo Marçaioli, Ronaldo Serápicos, Patrícia Malévola Gores e você ouvinte participando. Você pode ligar, como todos os dias, aqui para Luciana Cabral, que vai atender você com simpatia, com competência, nos telefones 2104-5410 e 3289-1005. Pode mandar mensagens SMS no celular 997-880966 e também tem o WhatsApp 989-5306. Vamos lá pro WhatsApp. E o ouvinte que nos identificou, já participou com a gente aqui outras vezes, ele faz aqui um comentário realmente denso. Ontem rodou a produção da última chapa grossa na Uzi Minas. É uma pena ver uma gigante, uma empresa ainda nova, ter sido administrada por interesses políticos quando estatal, inchada e cheia de ostentações, e depois administrada sem interesse por um concorrente que por fim descaracterizou a empresa, trocando seu nome e deixando-a sem identidade com a região. A terceirização avassaladora também contribuiu para a perda da identidade, e os governos que não criaram condições de investimentos para privilegiar o nosso aço. Enfim, a decadência chegou, relatando aqui, ele com certeza que é funcionário da empresa, dizendo que rodou a produção da última chapa grossa na Uzi Minas. É bom a gente assinalar que a desativação do setor de chapas grossas foi anunciada em primeira mão aqui no Jornal Litoral por um trabalhador, por um siderúrgico aí da Uzi Minas, da usina de Cubatão, já no mês passado, no início de agosto, né? Foi anunciada aqui, é uma notícia muito triste. E todo o setor siderúrgico brasileiro e de muitos países do mundo atravessa uma crise muito grande. E a concorrência chinesa, não é, Ronaldo Serápicos? O problema é o seguinte, para as pessoas entenderem, né? O maior produtor de aço do mundo é a China. E o maior consumidor de aço do mundo é a China. Então o que acontecia? Eles produziam muito e consumiam tudo isso daí e importavam ainda excedentes. Então eles são os maiores produtores, os maiores consumidores, os maiores importadores. Eles consumiam tudo que produziam, sendo os maiores produtores do mundo, e ainda compravam aço do mundo inteiro, inclusive do Brasil e México, que tinham sua economia muito beneficiada com isso. Quando deu uma quedinha na economia chinesa, eles pararam de consumir o aço estrangeiro e começaram a consumir o próprio aço. Não precisava mais importar. Então aí caiu a economia do Brasil e México porque não tinha mais como exportar o aço. Quando caiu um pouquinho mais a economia chinesa, eles começaram a vender o aço que eles produziam. E aí mataram de vez todo mundo que produz aço no mundo. Então a concorrência num preço muito mais baixo. Nós vivemos num planeta muito doido hoje, Paulo. Essa história de globalização, que a gente já vem acompanhando há 2, 3 décadas, pelo menos 2 décadas com força, mudou totalmente a face do mundo e como nós encaramos hoje os problemas econômicos. Uma coisa que acontece lá na Tailândia afeta um preço aqui, quebra uma indústria, muda os preços, gera desemprego. Então é um equilíbrio muito sensível e a gente tem que acostumar com isso daqui para frente. E principalmente ter agilidade para fazer as mudanças necessárias.
Então, aqui no caso da Uzi Minas, está muito claro que há um problema de mercado internacional e que a indústria tem que se revitalizar, né? Agora, para a Uzi Minas, ficou bem claro que o interesse deles aqui na região é o porto. O porto lá é um porto que tem tudo para ser produtivo, para crescer e para se transformar numa outra fonte de renda, numa outra fonte de emprego. Então, está bem claro que a Uzi Minas vai investir aqui para ficar com esse porto e deve diminuir a sua área industrial ou adaptá-la para uma nova realidade. Tudo isso precisa de agilidade no treinamento, preparação de mão de obra, legislação trabalhista mais flexível. Você precisa ter um país mais ágil, como é a China hoje, ágil, e em alguns aspectos até uma agilidade meio canibal, mas que está funcionando, que é o caso do direito ambiental deles, que é nulo, não existe. Vamos construir um porto aqui, precisa de EA-RIMA, precisa de estudo de impacto ambiental? Não precisa nada disso. Os caras vão lá, destroem, poluem à vontade. Então eles têm uma agilidade que nós não temos, justamente porque, não estou dizendo que nós precisamos fazer igual, mas nós precisamos entender que hoje você precisa ter elementos para competir com esses gigantes. O Brasil hoje não tem. O Brasil hoje além de ser um gigante adormecido, é um paquiderme adormecido. É lento. Quando dorme que nem uma pedra. E quando acorda, é lento que nem um elefante. E aí, voltando um pouco na participação do ouvinte, né? Lúcida pra caramba. É bom quando o ouvinte se manifesta de maneira didática, técnica, né? E ele tá e é dolorida, então, né? E aí some-se a tudo o que o Ronaldo falou, a necessidade de uma administração dinâmica, proativa e apolítica. Que não seja inclinada a nenhum interesse. Isso é muito difícil encontrar numa indústria desse porte, que presta praticamente um serviço quase que essencial, né? Porque o aço no Brasil hoje não é uma empresa do setor privado, não é como produzir, por exemplo, chinelo, não é uma coisa assim, é o aço, pô. A gente foi construído em cima da indústria acieira. E a gente vê realmente, além da competição internacional, a administração há muito tempo da siderurgia no país vem se sucateando, vem sendo deixada de lado, além de ter que enfrentar o canibalismo chinês, né? Com perdão aí, porque os chineses não são mais de barbatana de tubarão do que de carne vermelha, né? Cachorro, a Patrícia já chuta o balde. Não, pô, né? Mas é um somatório de fatores, e eu imagino a tristeza, né, que nem eu tenho amigos, às vezes, cozipanos, né, que falam, putz, eu tenho saudade, naquela época a empresa era forte, a empresa isso, a empresa aquilo. A gente vê esse saudosismo e vê o aperto no coração dessas pessoas. Eles não estão falando porque a empresa agora fatura menos. Não é isso, é amor. É amor pelaquela empresa, como a gente viu recentemente, no passado recente, muitos ex-Petrobras aí, ex-funcionários da Petrobras, o cara fala com dor dessa situação. Ele não fala como a gente debatendo numa roda, como um problema político, um problema econômico do país. O cara fala com dor, como se fosse um negócio dentro da casa dele, como se ele estivesse falando de um filho viciado. Então a gente percebe que isso dói muito nessas pessoas. Mas olha, Marcelo, tudo bem que eu também acho que Petrobras, a indústria brasileira precisa ser defendida, mas tem uma coisa no Brasil que a gente se apegou e virou uma tradição que é retrógrada, que atrapalha o progresso brasileiro. Você vê, por exemplo, a média do americano é trocar de residência 4 vezes, média. Os caras trocam de estado, 4 vezes na vida, e trocam de emprego 3 vezes. O brasileiro, ele começa numa profissão, numa cidade, vai até os 100 anos trabalhando no mesmo lugar e morando no mesmo lugar. Não quer mudar, não sabe fazer outra coisa. Se perdeu o emprego, morre desempregado, porque não sabe fazer outra coisa. Não se recicla. A Cozipa foi uma grande potência. Num determinado momento, se transformou em outro paquiderme, improdutivo, atrasado. Quando você passou para a iniciativa privada, houve sim um avanço de efetividade, de produtividade, de resultado. O Brasil precisa começar a entender isso. Não dá mais para você ter aquela, mas a empresa, olha, é uma joia, as pessoas adoram, tinha nego que dormia lá, que amava. Não dá para pensar assim. O mercado internacional não permite mais esse tipo de saudosismo, de tradição besta. Agora, por outro lado, o mercado internacional exige
uma regulação que possa proteger um patrimônio como é uma siderúrgica. Mesmo para um país da dimensão do Brasil, Paulo, uma siderúrgica é um patrimônio considerável. Nos Estados Unidos, as siderúrgicas quebraram várias vezes. Na Alemanha também. Na Alemanha quebraram várias vezes. O problema não é brasileiro. A maior indústria que havia nos Estados Unidos no século XIX era a indústria ferroviária, quebrou inteira. Quebrou inteira. Todos os grandes barões das ferrovias faliram e foram substituídos por outros barões que estão aí hoje, ainda até hoje. As ferrovias norte-americanas são as mais eficientes do mundo e quebraram várias vezes. O mercado se adapta, o mercado se moderniza, o mercado se torna cada vez mais eficiente. É uma espécie de seleção natural. Os mais eficientes sobrevivem e com isso você faz o seu país progredir. No Brasil, nós estamos acostumados a defender a ineficiência, a defender o improdutivo, o ruim. O Brasil fez uma reserva de mercado de informática que encheu de dinheiro um bando de gente sem competência, sem qualificação, sem condições de fazer um chip, sem condições de fazer um computador à manivela. E esses caras, durante anos, venderam pra gente computador à manivela, computador feito grudado com cuspe. Enquanto o mundo inteiro construía computadores de última geração, o Brasil ficou aqui comprando lembra daquele CP500, CP200? Porra, foi uma carroça, atrasou o desenvolvimento do Brasil 10 anos. Uma reserva de mercado besta, burra. Isso só acontece aqui. Não dá mais para fazer isso. Então é uma pena. Eu me lembro, eu trabalhei no comércio com meu pai. Quando entrava um cozipano na loja, parava todo mundo e ia atender o cara. Era um sujeito bem remunerado, educado, sabia o que estava fazendo. Era um pessoal qualificado. Cozipa era uma companhia fantástica, mas passou. Não dá mais para ficar, que saudade da Cozipa. Hoje é modernização. O aço não é mais o negócio do momento, o porto é o negócio, vamos atrás do porto. Vamos produzir outras coisas. A indústria automobilística está em crise, qual é a indústria que está funcionando? A construção civil. Quem sabe a gente não coloca chapa de aço na construção civil? Ou estruturas metálicas, como fazem os americanos e europeus? Não sei. A gente precisa deixar o mercado se adaptar e o mercado achar as alternativas. A iniciativa privada acha as soluções. Para isso, eles precisam pagar menos imposto, ter mais flexibilidade, ter mais condição de mudar a sua atividade de uma hora para outra. No Brasil, nós somos muito engessados. Não pode mudar a escala de trabalho, não pode mudar o seu ramo. E, olha, vai parar de produzir isso para produzir outra coisa? Tem que preencher o formulário, tem que dar entrada no departamento, tem que ver se o fiscal aprova. Então, aqui é tudo muito difícil. É por isso que o Brasil perde muito em eficiência para os países de primeiro mundo. Aliás, só um dado curioso, para fechar uma empresa na China, você precisa preencher 9 documentos. No Brasil são mais de 45. Isso é uma curiosidade. 7 horas e 55 minutos. Patrícia Gorisch, na quinta-feira começa a vigorar a nova lei dos domésticos, com muitas alterações, né? Sim. E dia 1º de outubro. E até o dia 31, ou seja, depois de amanhã, existe um benefício fiscal para quem não recolheu o INSS das empregadas domésticas. A chance é agora. Consegue-se, inclusive, parcelar em até 2 anos, com juros reduzidos, com abatimento no valor, e começar, então, Até que dia? Até depois de amanhã, até o último dia do mês. No site... amanhã, então. Não é. É verdade. A gente já está no dia 29. Verdade. Não podiam ter dado 30 dias para fazer isso? Por que tem que ser assim sempre? Sempre assim, né? Por que sempre assim? Galopante. Olha, você tem que pagar e tem que sair correndo para pagar. E se não pagar, tu tá ferrado. Para não dar tempo mesmo. Pelo amor de Deus. É demais. É por causa da dificuldade de caixa do governo? Com certeza. E da Previdência, né? Que está quebrada há muito tempo. É uma vergonha, né? É uma vergonha. As pessoas não têm nada a ver com isso. Eles vão perder, vão deixar de faturar, essa ânsia de faturar rápido. Porque isso é o seguinte, eles acham que todo mundo vai sair correndo para pagar. Né? Eu acho que uma parte vai sair correndo, mas uma grande parte vai deixar de fazer. Tem um desconto à vista, para quem pagar à vista tem um belo desconto, inclusive eliminando multas de do INSS passados isso. De empregada doméstica. De 2 anos para frente, né? E vão prorrogar, viu? Você vai ver. Vamos ver. Vão prorrogar e aí vão fazer como o brasileiro já está acostumado. Você não pagou o seu imposto? Você pagou, você é trouxa. Você não pagou, não tem problema, vai ter o refis. Anistia e tal. Então o brasileiro é assim, o brasileiro, o trouxa é quem cumpre a regra, né? E aí também, para quem tem empregada doméstica,
A partir, então, do próximo mês, recolhe-se o fundo de garantia. E aí temos auxílio creche, tem indenização por demissão agora, sem justa causa. Equiparou bem ao trabalhador normal, ao seletista, né? O único senão com relação às empregadas domésticas é com relação a ponto. Como é que eu vou saber... Que horas, porque eu saio de casa, a minha ainda não chegou. Eu entro em casa... A minha já foi embora. Eu não encontro com ela, eu falo pra ela, olha, você tem a chefe ideal, né? Você sabe o que vai acontecer, gente? Vão extinguir a profissão. Vai virar tudo diarista. Vão extinguir. Eu não vejo grandes vantagens nessa história. Todo mundo... Meia dúzia de famílias que vão querer manter as empregadas domésticas, essa meia dúzia vai ser favorecida. O resto vai virar diarista. Então, não vai ter mais empregado doméstico. Mas própria diarista, ela perde garantias trabalhistas, né? E, além de tudo, o trabalho de uma diarista é muito mais pesado. Porque, por exemplo... Estou falando, para mim, essa história toda é demagogia, demagogia e retrocesso. A lei, ela não beneficiou, na verdade. Eles estão fingindo que estão ajudando as pessoas e não estão. Eles estão destruindo uma categoria que vai sumir, que ninguém mais vai querer empregado doméstico. Vai tudo virar diarista e o diarista continua com aquela... Eu acho assim, você também não pode pegar agora, transformar o diarista em empregado doméstico. Aí você acaba, aí vão virar os Estados Unidos. Tem que começar a trazer boliviano para trabalhar em casa. Os caras lá só imigrante ilegal que trabalha como empregado doméstico nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa toda. Então, nós vamos virar primeiro mundo, vamos fazer igual. Só que nós vamos fazer com haitiano, com boliviano, com os imigrantes de outros países que estão piores que o nosso. É que está difícil achar país pior que o nosso. Eu acho assim, é bacana ter direitos trabalhistas, lógico que tem que ter, é direito dela ter um fundo de garantia, mas essa questão do ponto me irrita profundamente. Então, tem que ser um negócio de bom senso, Patrícia. Eu vou ter que comprar um marcador de ponto para mostrar que horas ela chegou, que horas ela saiu. Não, ela tem liberdade, desde que... É o que eu falo, desde que no final de segunda a sexta ela faça o que tem que fazer, para mim tá tudo bem. Ela administra o tempo dela. Tanto é que sexta ela vai embora 2 da tarde. Eu sou totalmente contra a burocracia. É o fim do mundo. Não pode ter burocracia para você contratar um empregado doméstico. Já está muito burocratizado. Já ficou muito difícil, já ficou muito chato. Eu não quero mais. Então, primeiro, eles burocratizaram, inventaram uma palhaçada. Esse negócio do ponto é cretino. E eu já estou perdendo a calma aqui, que prometi o Paulo que não ia perder. Quer dizer, é uma demagogia burra que vai acabar com o empregado doméstico no Brasil. Não vai ter mais. Não, já vai teve ser meia dúzia. O resto vai ser empregado ou o empregado informal, o cara não vai registrar e tal, e vai ter muita dificuldade de provar, porque está em casa, que você falou, você nem vê o cara, como é que vai provar? Ou vai ser diarista. Pra gente que emprega, é uma situação muito delicada. Muito delicada. Agora, e também tem um adicional noturno, eu tinha esquecido dessa, né? Agora, equiparou muito ao seletista e a previsão, você vê que hoje mesmo no jornal você tem entrevista aí com 3, pelo menos, advogados trabalhistas. O número de contendas aí, contendas é bom, né? De disputas trabalhistas na justiça deve aumentar substancialmente. Vai dar uma boa afogada aí também na justiça do trabalho. Isso não quer dizer que a gente não ache que tem que ter direito ou não. A questão é que a profissão hoje como está, você não vê as próprias... Você vê muita empregada doméstica que vira e você fala assim, olha, eu vou te registrar. Ela fala, não, eu não quero ser registrada. Gente, eu quero receber meu dinheiro na mão, porque eu ganho mais. O empregado doméstico é uma atividade diferente do seletista normal. Você tem uma relação pessoal com a pessoa, ela passa a ser da família. Quase que afetiva, né? É diferente, não dá para você tratar igual. Se virar todo seletista igual, exatamente com as mesmas regras, é mais um empregado. Aí você vai... A ideia é terceirizar, contrata uma dessas empresas. Não vejo sentido nisso, né? Empresa de terceirização. Agora, o Marcelo também hoje tá terrível, né? É um trabalhador que tem direitos hoje diferentes dos outros no mercado, é uma coisa distorcida. Não, tem que e uma das isso, principais novidades é o pagamento do fundo de garantia pelo empregador, né? Sim, podia ser só o fundo. Podia ser o fundo. Olha, você tem o direito ao fundo, tem que depositar. E o restante, mas tem que ser uma coisa muito simples. Tinha que ser uma forma de pagamento que o sujeito pudesse, sei lá, fazer um débito em conta, pagar direto pelo seu banco, criar um convênio com a rede bancária para fazer isso. Você tem que simplificar a vida do empregador, porque é um empregador diferente. E a própria justiça do trabalho, nós estamos falando de justiça do trabalho, é uma coisa engraçada. Eu não faço direito do trabalho, mas um dia desse eu tive que ir lá para acompanhar um caso, vi uma audiência e que tinha lá uma empregada doméstica reclamando contra a patroa e tal. Um pouco antes, tinha acontecido uma audiência de uma grande empresa se defendendo de um trabalhador, né? Aquele corpo de advogados e tal. É engraçado
que os dois casos são tratados iguais. O caso da grande companhia, que tem um escritório de advocacia de 5 andares para cuidar, é tratado do mesmo jeito daquela senhora, coitada. Eu vi a cara de desespero da moça que contratou, da patroa, que estava lá, não sabia o que fazia, não sabia. Tinha um advogado, coitado, perdido também, que pelo jeito achou na hora lá. Você não pode tratar uma dona de casa do jeito que trata uma companhia que nem a Volkswagen, que nem a General Motors. Não dá, que nem a Apple. É assim que funciona o seu trabalho. E a legislação trabalhista está igual agora. Você trata a dona de casa como se ela fosse acionista da General Motors. Não dá, cara. 8h02. Bom, antes do intervalo, tá aqui, ó. O Ronaldo está certíssimo, diz o Júnior de São Vicente, remontando ao seu comentário sobre as Minas, Ronaldo. Esse paternalismo e proteção ao patrimônio nacional só serve para manter empresas ineficientes que pertencem aos amigos do rei. O maior exemplo disso é a Petrobras, defendida como patrimônio da nação, quando não passa de um entrave monopolista ao mercado, encarecendo os combustíveis e cada vez mais ineficiente, já que não tem concorrência. Manda abraços para você, o Júnior. Bom, tem aqui o Ivander Luiz, da Praia Grande. Ele diz assim, que a falta de energia e internet ontem foi uma maravilha, pessoas batendo papo, filhos conversando com os pais, famílias e vizinhos falando da vida dos outros e todos sem celular na mão. Ivander Luiz, da Praia Grande. Vai Corinthians. Eu pergunto, alguém que tem o dom da vidência, se cair a luz de novo, o que vai acontecer? É isso aí, né? Tem o outro lado sempre, se cair a luz de novo, o pênalti pro Corinthians. Ah, bom. 8h03. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Chevrolet Absoluta, certeza do melhor negócio. Aproveite até quarta-feira para comprar seu carro novo com as mesmas condições do feirão Chevrolet. Juro zero para toda a linha. Onix com preço de nota fiscal de fábrica e juro zero em 36 vezes. Seminovos revisados e com garantia em 60 meses sem entrada, com documentação grátis, troca com troco total e bônus de R$1.000 até R$3.000. Corra, é só até quarta-feira na Chevrolet Absoluta, em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições na concessionária. Pedestre, use sua faixa. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Chegou a hora de você fazer parte do mundo Ducati. Aproveite a oportunidade, preços e condições especiais. Ducati Monster 821 robusta e intensa, estilo naked, ideal para trechos urbanos. Desconto de R$ 1.500 à vista ou planos com entrada de 18 ou 24 meses. Família multistrada tipo Touring, para quem gosta de viajar e curtir a paisagem. Planos de 18 meses com entrada e descontos de R$ 2.500 à vista. Não perca tempo, venha até a Ducati Santos e faça seu test ride. O Alexandre Herculano 216, facebook.com/Ducati Santos. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. Jornal Litoral. Casa São José, a casa do chuveiro, chuveiros das principais marcas à sua disposição. E você tem a Casa São José como aliada nessa hora de você escolher o material. Aliás, tem muitas ofertas por lá, principalmente da Lorenzetti, a principal marca de chuveiros do país, entre outras marcas importantes. E a São José é assistência técnica autorizada da Lorenzetti. Na hora de instalação do seu chuveiro, você conta com assistência técnica qualificada, a consultoria da Casa São José, que está à sua disposição. Central de atendimento é o 3231-8563, que vai te atender. 3231-8563, Casa São José, Alexandre Martins, 179, Aparecida, em Santos. Acesse chuveirosemsantos.com.br. Casa São José é com você, Paulo Schiff.
8h06, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta terça-feira, penúltimo dia de setembro de 2015, agora começa a segunda hora do jornal e nós vamos conversar com a psicóloga Elaine Lopes. A gente atravessa hoje uma febre de coaching, a gente vive uma febre de coaching. Ela vai explicar para a gente o que é o coaching, o que tem de positivo, o que tem de negativo nessa febre. Bom dia, Elaine. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, porque coaching, como você falou, é uma febre, tem surgido de um tudo no mercado. Você que é ouvinte do Jornal Litoral, né? Eu me divirto, gente. Todo dia de manhã, aí eu quero participar, só que às vezes eu tô dirigindo, eu tô correndo, eu não consigo. Mas peraí, Elaine, isso aqui é um programa sério, não é humorístico. Está certo disso? Tempo esgotado. Eu acho que é aí que tá uma mágica da coisa, né? Não perde a diversão. Enfim, eu sou ouvinte e me identifico bastante com os assuntos discutidos e acho super pertinente trazer esse assunto aqui para vocês e para os ouvintes de vocês, justamente por conta da seriedade do assunto e do que a gente está vendo no mercado. Para quem se forma, para quem investe, para quem estuda, é um pouco assustador, assim, é um pouco... dá um susto que a gente vê, enfim, dos profissionais que surgem. O coaching é uma profissão, entre aspas, que ainda não é regulamentada, não tem um conselho, não tem uma sociedade, não tem uma associação que determine nada em relação a coaching. Então, uma formação mínima, básica, enfim, não existe, né? Não existe nenhum tipo de regulamento. E aí as pessoas se formam em coaching achando que o coaching dá dinheiro fácil, né? Eu acho super divertido esse conceito. E não é a realidade. O coaching dá dinheiro assim como todas as outras profissões dão dinheiro, né? Se você trabalha, você ganha dinheiro. Agora, qual seria a palavra da língua portuguesa mais adequada para substituir coaching? Treinamento, capacitação? Então, na verdade, o conceito de coaching ele surgiu com o cocheiro, né? Lá no início de tudo, que é aquele cara que conduzia a carruagem, né? Que levava a pessoa do início de um ponto determinado para o seu destino. Que é mais ou menos o que o profissional de coaching faz. Ele pega a pessoa ou o seu cliente e determina o objetivo junto com o cliente, onde ele quer chegar, e conduz esse cliente ao seu objetivo, seja ele qual for. Hoje, a tradução do coach é o treinador. Mas o coaching não é um treinamento, né? O coaching é um processo de desafio comportamental com foco em um objetivo específico. Desafio comportamental com foco no objetivo específico. Exatamente. Quero ver o Silvio Santos repetir isso. É muito difícil. Eu vou colocar aquele quadro do Roda Roda Jiquiti, essa é a definição. Quero ver quem acerta. Vou sortear minha casa lá do Celebration. Desafio comportamental com foco específico. Exatamente, é com isso, foco né? no objetivo. Com foco no objetivo. Exatamente. Não tem o específico, eu já errei. Pode então. ter, é bom o específico sempre. Agora, e por que a febre, hein, Elaine? Explica pra gente essa febre de coaching que tem hoje. Eu acredito que tem dois aspectos. Essa questão do dinheiro que eu te falei, né? Existe essa ilusão de que o coaching dá dinheiro fácil e tal. E também a questão motivacional. Agora, tem a coisa que o coaching dá dinheiro fácil pro profissional de coaching e também pro cliente dele, né? Pros dois. Pros dois, né? Tem os dois lados aí. Exatamente. O que ninguém leva em consideração é que, de fato, tudo vai depender da ação do cliente, né? Não existe uma mágica, não existe uma fórmula. Tudo vai depender do que o teu cliente agir. Se ele não agir, ele não vai ter resultado, né? Então, existe isso. E a questão motivacional também, Paulo. Hoje em dia está muito a febre do positivismo, que se você pensar positivo, tudo dá certo. Sim, isso tudo ajuda, mas se você pensar positivo e não for para ação, nada vai acontecer, não vai cair do céu, né? Então, acho que esses dois fatores estão influenciando bastante essa febre. O coaching, ele é muito usado realmente para quem quer, por exemplo, eu tenho algumas amigas que estão prestando para concurso público e contratam coaching justamente para focar toda a questão de estresse, questão sentimental, enfim, tem amigas minhas que elas não conseguem, elas têm o conhecimento prático, você tem plena noção que a pessoa é capaz, mas chega na prova, ela para, ela breca, meu Deus, eu não sei nada, deu branco, né? Não é nem deu branco, deu preto porque ela não consegue ver nada, né? E o coaching, ele serve justamente para isso, né, doutora? Realmente tem esse foco específico, olha, eu quero passar num concurso público. Sim. É diferente da terapia. Totalmente. Onde você coloca
questões familiares, enfim, é muito mais ampla a terapia. É isso? A diferença básica que a gente distingue o coaching da terapia é que a terapia tem um foco no passado, o coaching tem um foco no futuro. É verdade. Terapia, eu costumo brincar que a terapia vai lá lamber feridas, né? E o coaching não, ele te põe pra ação, ele é faca na caveira e faz com que isso te traga um resultado efetivo. E ele é estimulante também, né? Ele tem esse lado estimulante para justamente te colocar pra cima para falar, não, você é capaz. Sim. Você vai passar na prova. É interessante isso. Sim, é interessante essa sua comparação com a terapia. A terapia realmente ela resgata o passado, enquanto o coaching olha para frente, né? E ressignifica para o presente, o que é muito interessante também para você não continuar sofrendo por problemas que não vão te trazer mais nada. Mas o coaching ele te leva para ação e te traz resultados. Isso que eu acho muito bacana. O Ronaldo tá fazendo uma cara ali ele tá dando sorrisos marotos. Eu acho que ele tá pensando o que eu tô pensando. Não, eu gostei do faca na caveira, achei ótimo. Não, e quem olha. A terapia lambe feridas. O look da Elaine é de faca na caveira. Faca na caveira, legal isso. Dá uma sensação de motivação. O biotipo dela, a cara dela é de faca na caveira. Quem vê um soldado do BOPE, praticamente. Não, a voz toda delicada, ela faca na caveira. Né? Os olhos esbugalhados. Igual do Wagner Moura, né? Vocês não me viram em atendimento. Olha só, se transforma. Por falar nisso, talvez a parte motivacional funcione agora. É o seguinte, a ouvinte Vânia, ela diz assim, bom dia a todos. Alguém sabe se teremos horário de verão este ano? E se tiver, que dia começa? Ainda não vi nada sobre isso. Acho que o Ronaldo Serapis conseguiu acabar com essa medida porque ele odeia. Estou fazendo meu lobby, calma. Então, beijos a todos, que o Ronaldo detesta horário de verão, né? Eu sei. E começa dia 18 de outubro, tá quase lá, você podia ajudar ele? Eu achava que era até antes, inclusive, né? Por conta do... parece que tá escurecendo cada vez mais tarde, né? Isso. Hoje em dia. Mas eu acho que você podia procurar uma terapia pra cuidar disso. Mas, o Ronaldo tá com a mesma cara que eu. A gente acabou de descobrir que a gente sofre um processo de coaching na nossa casa e não sabia. Porque as nossas esposas, elas não confunda coaching com adestramento. Então, são coisas diferentes. Elas traçam um objetivo. É outra técnica. Existem duas técnicas distintas, é o coaching e o she-coaching. O she-coaching, as mulheres são muito boas. Eu tenho uma pergunta séria. Eu tenho uma pergunta séria. Elaine, eu queria saber o seguinte, no coaching, o coaching é só profissional? Não. Ou as pessoas também buscam isso para... Eu brinquei com a vida doméstica, com a vida pessoal, mas tem gente hoje que procura isso também. Total. O coaching, na verdade, ele serve para qualquer objetivo, pessoal ou profissional. Né? Tem um ouvinte dizendo aqui que existe coaching até para emagrecer. É o meu caso, eu sou especialista nisso, existe, né? Existe coaching de emagrecimento, existe o coaching, eu já atendi coaching de pessoas que queriam comprar um apartamento, que queriam mudar de área profissional. A Jo que falou, a Jo do Gonzaga, ouvinte que falou que existe coaching até para emagrecer. É a minha especialidade, Jo. Eu trabalho com coaching de emagrecimento já tem quase 2 anos, eu apliquei as técnicas de coaching no meu processo de emagrecimento, foram 28 quilos. O Marcelo, inclusive, conhece o antes, ele pode falar bem nesse quesito. Foi com o coaching, basicamente, com programação neurolinguística também, as duas técnicas me ajudaram bastante. E, enfim, o coaching serve para qualquer objetivo, qualquer, não tem limites. Tem uma ouvinte também dizendo assim, muito bem, Paulo Schiff, adorei essa novidade de entrevistar pessoas sobre atualidades, coaching desmistificado. Porque existe, gente. Olha, eu já vi gente, se eu falar pra vocês o que eu já vi de coaching é de arrepiar, assim, coisas inclusive místicas, né? Inclusive falando de alma, de espírito, tá, uma coisa. O coaching é muito lógico. Ele não tem... É matemático, eu costumo falar, é ação e resultado, não tem muito, enfim... Muito o que inventar, não né? Tem, não tem muita firula. Não tem. O coaching, ele é um mega processo de autoconhecimento, tá? E a técnica é de concentrar os recursos da pessoa na busca de um objetivo específico. Exatamente. E se eu não tenho a competência desenvolvida, eu desenvolvo essa competência na pessoa, tá? O cliente desenvolve essa competência. Então, de repente, eu preciso, para emagrecer, por exemplo, é muito comum, eu preciso de planejamento, eu não consigo me organizar por conta do meu dia a dia e tal. Não, então, vamos organizar aí a sua vida para conseguir esse planejamento que você necessita. Os profissionais de coaching têm que formação? A sua é de psicologia, né? Sim, não existe uma formação necessária, tá? Específica. Ainda não está regulamentado, né? Não tá. Eu até tinha vontade de, enfim, ser pioneira aí nesse aspecto de regulamentar a profissão, porque realmente é algo que me incomoda um pouco. E então a gente vê de tudo. Atualmente existem as formações de coaching, que duram no máximo uma semana, 8 dias, ou alguns finais de semana, ou um final de semana, dependendo da instituição. Então tudo depende de você
estudar o profissional que vai te atender, a formação dele, a bagagem que ele tem já em atendimentos, experiências que ele já tem no próprio coaching, atendimentos que ele já realizou e por aí vai. Nós estamos conversando no Jornal Litoral, edição desta terça-feira, com a profissional de coaching Elaine Lopes, que tem formação em psicologia. Elaine, há quanto tempo você está nessa estrada aí do coaching? O coaching, ele é recente. Eu acho que aqui, na verdade, o boom foi em 1980 aproximadamente nas empresas. Começou com a parte de desenvolvimento de liderança e executivos. Eu me formei tem em torno de 4 anos, 3 anos, atuo desde lá. E com foco em emagrecimento há 2. E qual foi o pedido assim de foco de algum cliente de coaching que você achou mais curioso? E que você possa contar eticamente, né? Mais curioso, uma mãe que queria, o objetivo dela era educar os filhos financeiramente. E o objetivo não era dela, era dos outros. E deu para fazer? O que a gente consegue trabalhar nesse caso é como a mãe, enquanto mãe, consegue motivar os filhos. Eu não consigo garantir que eu vou atingir um objetivo que não é meu, né? Então eu consigo motivar alguém para atingir esse objetivo. Aí isso eu consigo trabalhar. E qual é a porcentagem de acerto aí, a porcentagem de êxito nos treinamentos? De êxito, eu te dou uns 85% a 90%. É bastante. De cada 20, 19, 18, 17 Exatamente. acertam, Exatamente. atingem o objetivo? Exatamente. Objetivos como emagrecimento, vestibular, concurso. Exatamente. É um percentual bem alto. Fala, Marcelo, sobre isso. Eu queria saber se existe coach para baliza. Olha a minha baliza na frente da rádio hoje. Ninguém fala nada. Eu acho que se você traçar um objetivo e focar esforço. Tá vendo como eu sofro aqui? Eu sei. Né? Eu só tem cueca aqui nessa sala, entendeu? Nesse estúdio. Olha, eu estacionei na esquina. Hoje minha baliza tá perfeita ali. Enfim, eu não tinha carro nem na frente nem atrás. Tinha, Paulo, tinha. Foi essa baliza desse tipo. Não é à toa. Alô, Fifi, câmeras da CT, por favor. Imagens para o programa. Em falar nisso, eu gostaria de agradecer ao Fifi, que ele falou que vai fazer uma faixa de segurança na frente da Faculdade de Direito ali da Unisantos. Solenemente aqui no Jornal Litoral. Já espalhei a boa nova, estamos todos felizes, só que tem uma professora que falou, eu só acredito vendo. Então vamos lá, hein, Fifi, por favor. O Fifi me falou, achei bacana, né? Que ele atendeu o seu pedido, inclusive, de reservar uma vaga, que aliás, uma vaga não, duas, para você fazer baliza. Né? O Ronaldo Serápico, sua participação, que a participação da Elaine está acabando, daqui a pouquinho o carro dela vira abóbora. Pois é, os dois aqui. Vira um coche, né? Eu quero ir para o que interessa, Paulo, porque só, gostei muito das explicações da Elaine, achei que foi um esclarecimento bacana, mas a gente sempre fica com aquela dúvida, Elaine, isso aí é coisa de rico, coaching, é caro, será que é para mim, é para todo mundo? Não precisa abrir, lógico, senão o pessoal depois de renda aqui vai achar ruim e tal. Mas dá uma ideia pra gente, é pro cidadão comum, é pra gente rica, é caro, não é caro, divide, parcela, como é que funciona isso? Eu quero rejuvenescer, por exemplo, é possível? Rejuvenescer, não sei se o coaching é internamente, provavelmente, não sei se externamente o coaching ajuda. 10.001 anos é muito velhinho já, né? Boa pergunta, Ronaldo. Interessante porque realmente esse conceito de caro é relativo, né? O que é caro para cada pessoa em relação ao que ela gasta para aquele objetivo que ela quer. Por exemplo, emagrecimento. Geralmente eu pego pessoas que já tentaram emagrecer de outras formas, como cirurgias, medicamentos, já gastaram muito dinheiro tentando emagrecer. E o coaching de emagrecimento, eu falo que ele é para a vida. Não está baseado numa dieta ou em algo restritivo para um período determinado. Ele é uma mudança de hábitos, uma mudança de estilo de vida que você vai levar para sempre, né? Então o investimento ele não é baixo, né? É um investimento considerável. Posso te dar que varia de 2.000 dos mais baixos até R$7.000 um processo, 8.000. De quanto tempo? De 10 sessões, em torno de 2 meses e meio a 3. Tá? Isso eu estou chutando baixo aqui em Santos, em São Paulo a média é muito mais alta. Então, é um investimento consideravelmente interessante. Agora, eu acho que a Elaine, ela escolheu uma atividade assim, onde ela vai ter muito público, porque a gente vê pela rua que a obesidade é uma epidemia já no Brasil, não é?
E é uma doença, né, Paulo? Acho que eu faço especialização em transtornos alimentares e obesidade na USP e eu acho que isso as pessoas estão fechando os olhos. É uma doença, né? Porque causa muita comorbidade. Então, que doenças que essa doença está te trazendo? E ninguém para pensar nisso. Bom, 8h21, o que você acha importante dizer para concluir a sua participação hoje, Elaine, no Jornal Litoral? Eu acho importante para quem tem interesse em saber de fato o que é coaching, vá descobrir, vá atrás, procure um profissional claro para que realmente te explique do que se trata, né, com confiança de fato, não tire pré-julgamentos antes de você de fato conhecer e principalmente entenda quem é o profissional que está te atendendo, né? O histórico dele, a formação dele, os cases que ele já tem de atendimento e por aí vai. Tem aqui um ouvinte pedindo o telefone para contato seu, Elaine. Ela pode deixar com a Luciana Cabral ou a gente repassa aqui. A gente depois repassa. Liga para a Luciana Cabral e a Luciana Cabral passa o telefone da Elaine. Elaine, obrigado pela participação. Obrigada, no Jornal Litoral. Vocês. Obrigada a todos. Terça-feira, boa sorte na carreira e que você consiga emagrecer muita gente. Ai, tomara, tô conseguindo. Obrigada. 8h22. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Chevrolet Absoluta, certeza do melhor negócio. Aproveite até quarta-feira para comprar seu carro novo com as mesmas condições do feirão Chevrolet. Juros zero para toda a linha. Onix com preço de nota fiscal de fábrica e juros zero em 36 vezes. Seminovos revisados e com garantia em 60 meses sem entrada, com documentação grátis, troca com troco total e bônus de R$1.000 até R$3.000. Corra, é só até quarta-feira na Chevrolet Absoluta, em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições na concessionária. Pedestre, use sua faixa. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Sua concessionária Mitsubishi mudou para melhor. A Mitsubishi Sigaia em Santos agora tem novo endereço, maior, melhor, com tudo que um cliente Mitsubishi merece. São 4.500 metros quadrados com showroom completo, centro automotivo multimarcas, boutique da marca e muito mais. Venha conhecer esta maravilha feita para você. Rua Xavier Pinheiro 81, paralela perimetral, em frente à estátua do estivador. Saiba mais pelo telefone 32289933. Mitsubishi é Sigaia. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. Jornal Litoral. Laboratório Diagnos, especializado nos procedimentos de anatomopatologia, direção clínica Dr. Ricardo Camilo de Almeida, especialista em patologia pela USP. E lá no Laboratório Diagnos você pode cuidar da sua saúde de forma precoce, né? Com o diagnóstico precoce, ainda mais agora, vem aí o Outubro Rosa, a prevenção do câncer do colo de útero. Você pode fazer o Papa Nicolau lá no Laboratório Diagnos, utilizando a citologia em meio líquido. Procure, pesquise. É um método muito menos invasivo e muito mais eficiente. Você tem um diagnóstico preciso. Citologia em meio líquido é uma das especialidades do Laboratório Diagnos, além de outras. Análise de biópsias, tem o teste molecular que mapeia a predisposição genética para determinadas doenças e muito mais. Laboratório Diagnos, Siqueira Campos, Canal 4, 551 em Baré Santos. Ligue 133 Diagnos, 3342-4667. Paulo Schiff. 8h25. Você, ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral desta terça-feira. Tem um recado da Tecno Apple, parceira comercial do jornal. Ana Costa, 484, conjunto 509 no Gonzaga. Você que tem algum problema de manutenção de equipamento Apple, de reparo, Tecno Apple. Você troca a tela, troca a bateria, qualquer problema de manutenção. Se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, você tem um desconto do pessoal da Tecno Apple.
também ouvinte do Jornal Litoral, o Beto, o Reinaldo, o André e o Cássio. 8 horas e 26 minutos. Tem uma ouvinte que não se identificou, que ela mandou assim: Oi, Paulo. Ontem o programa Roda Viva foi com o Hélio Bicudo. Bem interessante para esclarecer o pedido de impeachment da presidente. Seria interessante você ver na internet, porque você sempre fala que não vê. Ótimo dia pra vocês. Olha, realmente... Não, porque não tem motivos. Boa. Qual o nome dela? Ela fala, você sempre fala que não vê motivos. Não vê motivo. A gente fala aqui a gente fala das 4 possibilidades de continuidade da Dilma: renúncia, impeachment ou cassação de mandato por irregularidades na campanha. O que eu dizia, a ouvinte fala, não se identificou, é que eu não via muito estelionato eleitoral, porque eu entendo que numa eleição, numa reeleição, pesa muito mais o que foi feito no primeiro mandato do que o que é falado na campanha. Embora a crise... Sim, mas a campanha foi toda baseada em mentiras, né? A crise... a Dilma fez exatamente o que ela acusava os adversários de fazerem. Agora, se caçar prefeito, governador, vereador, deputado, senador e presidente por falar uma coisa na campanha e fazer outra no mandato, todos perdem o mandato no Brasil. Não fica não é só a Dilma. Abre a temporada de caça. Agora, eu dificilmente vejo Roda Viva na hora em que ele é veiculado, porque é muito tarde. E eu já estou dormindo, essa hora eu acordo muito cedo. Mas ontem eu estava muito pressionado pela minha prima Selma. Ela mandou o WhatsApp, vê o Roda Viva, que é o Hélio Bicudo. Eu ainda não vi, já li alguma coisa sobre o Roda Viva. Como é que foi, Marcelo Marçaioli? A gente conversava aqui agora no bloco anterior, no intervalo, a gente conversava sobre isso. Qual é o nome da ouvinte? Ela não se identificou. Não se identificou, mas para que o ouvinte saiba, a gente estava conversando sobre isso. O Hélio Bicudo é uma figura muito emblemática. Fazia parte da pauta de hoje, o Roda Viva com o Hélio Bicudo. Foi um dos grandes precursores, um dos grandes pilares do PT, né? Chegou a ser candidato a vice-governador do estado de São Paulo, tendo o nosso amigo Luiz Inácio na cabeça da chapa. E acho que a frase mais forte, fizeram uma pergunta para ele, o que ele estava dizendo, que ele estava estarrecido com o processo de deterioração do PT, que o PT para ele tinha acabado, não era só contabilizar as perdas e acabar o partido. É bom a gente lembrar o ouvinte que o Hélio Bicudo foi companheiro de chapa do Lula, quando o Lula foi candidato a governador do estado de São Paulo em 82, logo no comecinho do PT. O PT é de 81, né? Isso, então. Ele é um dos pilares, era um cara emblemático para o PT, todo mundo falou, o Hélio Bicudo é um dos pensadores, né, um dos intelectuais do PT e tal. E aí perguntaram para ele o que mais o impressionava no processo de deterioração. E ele falou, o enriquecimento ilícito do Lula. Ele falou assim, e aí ele deu um exemplo até, ele falou assim, eu conheci o Lula numa casa de 40 metros quadrados e hoje ele é uma das maiores fortunas do país junto com seu filho. Ele falou, e o que me impressiona é que pouca gente fala sobre isso, falam muito sobre os que estão em volta, mas ainda falam muito pouco sobre isso. Marcelo, nós temos um ouvinte, Saraiva, que reclama muito, ele queria que a gente falasse sobre o enriquecimento do filho do Lula todo dia aqui no programa. Tolerância zero, Saraiva. Mas eu acho que foi uma entrevista muito forte. É um cara que tem uma bagagem política aí, extensa e ele foi contundente. E ele foi um dos que protocolizou o pedido de impeachment, né, da Dilma, e ele também se defendeu, dizendo que, ao contrário do que a própria presidente fala, é um processo democrático sim, é legítimo. Então que ele ia continuar apoiando o impeachment enquanto ele estivesse vivo. Ronaldo Serápicos, que não assistiu ao Roda Viva também. Não, eu vi um trecho. Mas eu já tinha lido a respeito da proposta de impeachment apresentada pelo Bicudo e pelo Miguel Reale Júnior, né? São duas surpresas também. E na semana passada, Paulo, você vai lembrar disso, eu estava reclamando aqui que uma das coisas que me causava estranheza no PT, e eu sempre apanho toda vez que eu falo isso, daqui a pouco já tem ouvinte que vai ligar para me esculachar. Eu sempre disse aqui que existia gente muito boa dentro do PT e que me chamava a atenção que essas pessoas não haviam se revoltado contra o que aconteceu com o PT
motivado pela posição da sua cúpula. O Zé Dirceu e o Lula se apropriaram do PT e transformaram uma bandeira séria, um partido de esquerda que tinha uma postura definida, tinha um objetivo definido, tinha uma ética definida, transformaram esse partido num dos uma das maiores roubalheiras da história do Brasil. Pior do que os partidos considerados os mais corruptos da história do Brasil, o PT se equiparou a todos eles. E me chamava a atenção de que várias pessoas qualificadas, preparadas, honestas, que estavam no PT, não se insurgiam contra isso. Internamente discutiam, reclamavam, mas eu não via ninguém, eu vou embora disso aqui, não dá, não me misturo com essa gente, não é possível, perdi a disputa interna, vou procurar minha turma. Eu via conivência. Foi uma discussão que a gente teve aqui, que a gente não é conivência, é conivência, não é conivência. Para mim, o cara que viu que é roubalheira e não fez nada, ele está concordando, não dá para entender de outra forma. Então, eu fico feliz de ver algumas personalidades como o Hélio Bicudo se posicionando contra o que aconteceu internamente do PT. Independente dessa história do impeachment, hein? O simples fato dele se levantar, falar não concordo com isso, tentei lutar internamente, perdi, estou indo embora, eu acho que é um grande avanço para o Brasil. Porque o PT é um grande partido importante para o Brasil. O que ele representou ao longo desses anos foi importante para o Brasil. Se a gente perder tudo o que eles conquistaram, não é bom para a gente, não é bom para a nação. Agora, se todo mundo continuar fingindo que não aconteceu nada, se as pessoas decentes do partido continuarem se omitindo lá dentro, aí nós vamos jogar fora todas as conquistas que o PT teve ao longo desses seus anos de história, que foram importantes, foram conquistas sociais, foram mudanças de mentalidade em várias cidades do Brasil, em vários estados do Brasil. Santos viveu isso, eu já falei aqui. O PT teve uma participação importante na mudança das políticas públicas da cidade. Então, nós vamos jogar tudo isso fora. Então, ontem aqui no programa... do impeachment, Paulo, porque o impeachment tem gente que é a favor, tem jurista que é contra, mas o fato é, contra a roubalheira, contra a corrupção, contra os desvios, todo mundo tem que ser. Independente da sua posição jurídica a respeito do impeachment. Agora, ontem aqui no programa, o Arnaldo Haddad comemorou muito a saída do Evaldo Stanislau do PT. Você está tocando nesse assunto em relação ao Hélio Bicudo, não é? Eu acho que as pessoas decentes têm que se posicionar. Tem que mostrar, olha, não concordo com isso. As únicas dissidências do PT foram uma meia dúzia de políticos que saíram do partido e foram para o PSOL. Logo no comecinho, a Luiz Helena, o Ricardo Valente... Luciana Genro. Foram poucos, foi o núcleo super esquerda. Ivan Valente, o Ivan. Foi um núcleo muito à esquerda que resolveu sair do PT, fundaram o PSOL, pequeno, é um partido bem pequeno hoje, o PSOL ainda, e o resto que deve ter em Santos a candidatura do Sérgio Pardal, do advogado Sérgio Pardal, à Prefeitura de Santos. Então, mas Sérgio Pardal Freudenthal. O Pardal foi um que demorou, né? Demorou o Pardal para sair, se mexer, ver que realmente não dava para ficar concordando com essa turma. E eles têm uma ideologia que é importante para a formação de um país democrático. O PSOL, o PT do começo, os outros partidos de esquerda, eles são importantes. Você não pode atropelar, dizimar essa turma toda, que aí você perde a referência social. Então, eu acho que é legal isso. O impeachment, Paulo, eu concordo com você em alguns aspectos. Eu também não vejo elementos jurídicos. Tirando a questão da cassação eleitoral por fraude da eleição, do financiamento. E tem impeachment pela pedalada fiscal, pela pedalada fiscal que outros também fizeram, que é né? inédita, vai ser inédita na história do Brasil. Nunca vi ninguém sofrer punição nenhuma por pedalada fiscal, e todos fizeram pedalada fiscal, mas não está entre os crimes eleitorais, aliás, nem é crime nenhum, o tal do estelionato eleitoral. É uma vergonha, está errado, a gente tem que condenar, agora, mas não é motivo para impeachment. Sobra prefeito, governador, se tiver estelionato eleitoral? Nenhum. Não sobra nenhum. Nenhum partido. E aí nós não temos nem governo. Aí vira anarquia. Se é governo, eu sou contra. Como dizia o Bezerra da Silva, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Olha, eu acho que esse episódio da Dilma... nós temos estelionato eleitoral, meu irmão, não fica um prefeito. Nós temos mais 3 anos pela frente de Dilma. Mais 3 anos pela frente de Dilma, se ela não renunciar ou se não acontecer nenhuma cassação daqui até lá. Eu acredito que ela renuncia, é muita pressão. 3 anos. Sem nenhum apoio no Congresso Nacional para fazer reforma nenhuma. Ela vai, inclusive, começar a perder os vetos que fez agora há pouco. Né? O Brasil precisava seriamente, do jeito que o nosso Congresso ficou, o Brasil precisava seriamente rever a sua posição sobre o presidencialismo. Porque se o Brasil fosse um parlamento, a Dilma já tinha caído,
o Brasil já estaria hoje consertando as besteiras que o PT fez, já estaria retomando o seu desenvolvimento. O Brasil precisa, sim, fazer um novo plebiscito sobre parlamentarismo. Isso foi um alerta para a nação. Não dá para governar o Brasil sem apoio do Congresso Nacional. E o sistema que faz isso é o sistema parlamentarista. Aí quando você perde com sustentação, cai o governo e o Congresso elege outro. O Congresso, ele é responsável, os partidos que elegem o primeiro-ministro, eles são responsáveis pelo governo e não são adeptos, comprados, cooptados pelo governo. Patrícia Petefóbica Gores. Já votei no PT. Você é petefóbica? Eu já fui candidata, por exemplo, e defensora ferrenha da Thelma de Souza. Eu gostava daquele... Você foi eleitora dela? Fui. Eu gostava do jeito de carinho social do PT, mas a roubalheira foi tamanha que hoje eu tenho asco do PT. E realmente eu acho que o Hélio Bicudo ele está muito correto quando se coloca nessa questão do enriquecimento do Lula, que ninguém fala, né? O filho dele que limpava cocô de leão, o cara... Olha o preconceito, olha o preconceito. Nenhum preconceito. Só porque ele limpava cocô de deve dar sorte, né? Porque se pisar no cocô de passarinho dá sorte, cocô de leão deve ser maravilhoso, porque o moleque hoje é empresário. Aliás, a filha da Dilma também tem mais de 20 empresas. Segundo o Lula, é o Ronaldinho dos negócios. Espetacular, né? Olha só, o conhecimento que ele teve. Fez um mestrado lá no Zoológico Municipal. Agora, aliás, que era boquinha, né? Porque ele não tinha capacidade para ser. Ele foi indicação política para o Zoológico Municipal de São Paulo. Pois é, mas nem para limpar cocô ele tinha capacidade. Mas assim, a saída do Evaldo eu até comemorei no Facebook. É um cara sério, estava realmente no partido errado, defendia o indefensável, já estava ficando chato para ele defender algumas posições, né? E mesmo assim, a presidente, mesmo com essa crise toda, ela ficou, ela e a filha dela, numa suíte de hotel 5 estrelas, valor da diária, R$50 mil. Quer dizer, é brincadeira, né? Depois disso tudo, dessa crise que a gente está passando, pessoas perdendo emprego, é uma falta de respeito, assim, absurda. Eu quero que essa mulher saia o quanto antes, porque é insustentável. Ela que defende, e que bem no início do seu governo, eu lembro que ela falava, não, eu não vou respeitar ministro que roube. Ela vendeu o Ministério da Saúde para o PMDB, né, para tentar mais apoio. Olha, tá patética essa governança dela. Eu espero realmente que ela saia o quanto antes. Que seja pela questão eleitoral dela, Caixa 2, Caixa 3, Petrolão, que é uma incompetência absoluta. Dizer que não sabia nada, filha, volta para casa, porque você não tem condições. Vamos regularizar o Caixa 2, fica tranquila. Eu queria saber o que você e o Marcelo acham do sistema parlamentarista. Eu acho ótimo. Teremos uma rainha da Inglaterra aqui? Olha que beleza, hein? Não, o parlamentarismo é espetacular. A rainha Dilma? Justamente isso. Não está dando certo? Vai embora. Porque o mecanismo de resolução de crises políticas no parlamentarismo é muito mais fácil. É mais ágil de Cai o primeiro-ministro, convoca novas eleições e o novo Congresso elege o novo primeiro-ministro. E não fica essa coisa de ficar se vendendo para ter apoio, porque hoje ela não tem. Já imaginou se no Brasil volta a monarquia? Imaginou? Nossa, família real voltando pro Brasil. Orleans e Bragança. E nós índios, imagina, entregando toda... Será que tem alguma diferença? Nós índios entregando toda a nossa riqueza em troca de nada ao Estado? Já viram isso em algum lugar? Que a volta da família real e o parlamentarismo, eles foram rejeitados pela população em plebiscitos. 8h40, tem um recado também do nosso parceiro comercial Farmácia de Manipulação Sais da Terra. Você sabe que o remédio manipulado é mais caro que o remédio... É mais barato, aliás, que o remédio de caixinha, cartela, que você compra na drogaria. Você sabe também, você pode perguntar para o seu médico que a Sais da Terra merece a confiança dele. Então, o telefone para entregas em toda a Baixada Santista do remédio manipulado na Sais da Terra é 3023 5010, 3023 5010. E você, ouvinte,
Se disser na compra do remédio manipulado nas Sais da Terra, se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, você tem um brinde exclusivo para você, um shampoo das Sais da Terra, exclusivo 8h41. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Você só vai ter 2 dúvidas na hora de comprar um Audi. Que modelo e cor escolher? Audi Safe Plan. Preços de 2014. Planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes. 2 revisões grátis. Bônus de até R$4.000 na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan. A maneira mais segura de comprar um Audi. Na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua faixa. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. Jornal Litoral. Oito horas e 43 minutos. Você, ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral. Paulo, por que você está rindo? Pelas concordâncias nominais, concordâncias verbais, né? Concordâncias adnominais também, como é que chama? Também, regência de verbo, né? né? Essas coisas às vezes ficam... Figuras de linguagem, né? Entre hipérboles anacolutos, a vida vai seguindo, né? De vez em quando... Tem umas concordâncias que ficam engraçadas, assim, ou não, né? A ouvinte Jô do Gonzaga, ela tá participativa nos últimos dias. Ela diz assim: Paulo Schiff, se tiver impeachment por estelionato eleitoral, então o governador de São Paulo dança. Ele disse que não ia faltar água. E no dia logo depois da eleição, início do racionamento. É verdade isso, Patrícia? Verdade. Dança todo mundo. Sabe que eu já tinha esquecido disso. E outra coisa, ele ganhou um prêmio semana passada, gente. Segurança hídrica? Segurança hídrica. Segurança hídrica. O Papa que deu... Gente, pelo amor de Deus. O Papa funcionário da Zabesp deu pelo um prêmio. amor de Deus, é muita piada. Cara de pau, Pronto, né? é São muita cara de pau. Quem deu o prêmio para ele? O João Paulo Papa, Tavares nosso Papa. ex-prefeito aqui, deputado estadual. Não, é piada. O João Paulo, eu respeito Agora, muito o João Paulo. Peraí, que isso foi de bastidores. Ele que achou água em Marte, hein? Foi verdade. Isso. Prêmio científico. Vem aí o prêmio Nobel. Aliás, a capa do Google hoje tá bem bonitinha. É o planeta vermelho tomando água de copinho, de canudinho. Os tucanos ofereceram VLT, estelionato eleitoral. Os tucanos ofereceram ponte sobre Guarujá, estelionato eleitoral. Até a maquete foi inaugurada. Santos Novos Tempos, e antes disso, Santos Novos Tempos é estelionato eleitoral do Papa e do prefeito atual, dos dois, né? Mas quantas vezes no passado os tucanos prometeram imigrantes? Não saía nunca. Mas teve um dia que saiu. Segurança pública. É verdade que não desce caminhão, porque ele liga o principal polo produtor do país, o principal porto do país, e não desce caminhão por ela. Promessa. Mas veio. Eleitoral. Pois é. Fizeram com uma inclinação tamanha que não pode caminhar. É o que eu falei. Se fosse, a Dilma merece ser caçada por estelionato eleitoral, até concordo que o que ela falou na campanha... Não, mentira, ela fez tudo ao contrário. Ela fez o que ela dizia que os adversários iam fazer. Eles merecem Mas ser se caçados. for para caçar por estelionato eleitoral, não sobra um. Eles merecem ser... Eu acho que ela merece ser caçada pelo caçador de campanha. Se realmente... Mas isso precisa ser mais substancial. Mas isso aí, Ronaldo, se ela for caçada por caça todo mundo. Esse eu sou a favor de caçar todo mundo. Pelo amor de Deus. Esse eu sou a favor de caçar todo mundo. Não sobra um, não faz mal. Mas você moraliza, você começa um país novo. A justiça eleitoral do Brasil é um câncer do judiciário brasileiro, porque é para inglês ver, é mentirinha.
Eles pegam no pé de candidato que tentou fazer certo. O cara tentou fazer certo, é bombardeado. O cara que contratou aquele pelotão de profissionais para burlar a prestação de contas, esse se dá bem. Olha, não dá para entender isso. Quem entra nessa questão eleitoral, olha, tem muita não sabe coragem. encrenca, não sabe encrenca. E tem muita coragem, porque olha... Um cara honesto, Patrícia, olha, semana, um cara honesto se candidatar hoje é um risco, porque a prestação de contas é um emaranhado, você precisa de um contador, de um advogado, de um especialista para mexer naquilo lá, e só pega o cara que tentou fazer certo. O coitadinho que não tem assessoria, entra pelo cano. O sistema está todo dominado. O cara que tem dinheiro para jogar fora, ele contrata os especialistas, frauda, burla, cria recibo e fica por isso mesmo. Quem é que vocês viram aí que foi caçado por erro de prestação de contas? Ninguém. Só coitadinho. O cara poderoso, viu o Maluf alguma vez ser caçado por erro de prestação de contas? A Dilma. Então tá na hora disso mudar. Tá na hora de eles começarem a caçar. Esse eu acho que é um bom motivo para caçar a presidente. Olha, Jodo Gonzaga, você colocou fogo no programa aí com essa sua participação e depois ele ainda fala assim: Patrícia, adoro você, mas nesse caso da hospedagem da presidente em Nova York, é uma falácia. Todos, ela põe em maiúscula, se hospedaram nos hotéis mais caros, até porque Nova York é uma cidade cara. Não. Onde que a Dilma ia se hospedar? Numa república? Não, iam falar que era demagogia. Quando os governadores brasileiros saem do Brasil, ficam nos melhores hotéis, sempre ficaram. E aí ela fala assim: nem me fala em português, concordância, esses teclados. É verdade, na internet a gente vê cada coisa. Olha, eu lembro, mas essa questão do hotel é uma crítica, todo mundo faz, então vamos continuar fazendo? Não, vai para um hotel... Pode ser de 4 estrelas, ela não vai morrer por isso. 50 mil, 50 mil, e não é falácia. Tem 5 estrelas, tem 5 estrelas de que os caras limitaram em 5, mas tem hotel 7, 8 estrelas. Então tem hotel 5 estrelas de 10 mil reais e tem hotel 5 estrelas de 3 mil reais. Na atual conjuntura, é uma afronta. Exagerou. Ela ficar com mas você sabe, dela... Patrícia, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O presidente da República tem que ficar num hotel 5 estrelas, fim de papo. Não vai ficar numa... A 20 Milena, Ronaldo, ela pergunta: bom dia, aliás, falando em filha da Dilma, quem paga todas as despesas dela, já que está presente em todos os compromissos da presidenta, diz a Milena. Tem que esclarecer isso aí, porque de repente a gente está falando sem saber, não sei quem é que paga as despesas dela, é bom esclarecer, é bom saber mesmo, mas né, de repente ela está pagando a despesa e nós não estamos sabendo. Mas a história do presidente ter condições de trabalho, vamos dizer assim, eu acho que isso é absolutamente razoável. Eu me lembro quando o Lula mandou trocar o avião, que era o Sucatão, carinhosamente apelidado de Sucatão. Pô, o presidente do Brasil precisa de um avião. Isso é o óbvio Lulante. Mas custou muito caro. Eles estavam roubando descaradamente, já estavam estuprando a Petrobras, e os palhaços da oposição estavam reclamando do avião do presidente, que qualquer presidente eleito compraria aquela droga daquele avião. Então nós precisamos tomar um cuidado que às vezes a gente ataca no foco errado e o escândalo correto passa batido. Ficaram chutando aquele avião não sei quantos meses enquanto estavam roubando descaradamente a gente. Não, é que a gente sabe que tem exagero da dona Dilma. Então, a Dilma tem 1000 erros. Não é só ela, todo mundo faz. Só que a gente tem que começar a criticar. E é importante esse papel da imprensa de colocar limusine 22 foi um exagero claro. Lógico. Agora... Gente, mas diária de 50 mil é um exagero claro. Nova York é caro? É caro. Eu já fiquei em hotel de 4 estrelas lá, excelente, que dava muito bem para uma presidente ficar. Não, gente, você vai no Waldorf, em qualquer um, custa $700, $800. Peraí. Eu já fui pra Nova York 5 estrelas, o outro já foi pro Waldorf. O que eu tô fazendo? Vocês estão me humilhando aqui. Meu, Paulo Chifre, estão sendo humilhados aqui. Pô, o outro, Waldorf. Eu fiquei no hotel excepcional na época de dólar 1 para 1. Desculpa ter nascido, viu? O quanto... Peraí. Não, basta vocês pedirem equiparação salarial pro Lupércio Mussi, cara. Vocês têm que pedir equiparação salarial. O nosso jeton aqui na rádio é alto, cara. Por falar nisso, o delegado Carlos Alberto Romano, que é comentarista sábado aqui, ele mandou: bom dia, Paulo. Lula é o comandante da organização criminosa. Bom dia a todos. Manda um abraço pro Ronaldo Serápicos.
E um abração pro Romano que sumiu, né? Ficou de pagar o café, desapareceu, vê se aparece aqui. Eu venho sábado pra cobrar esse café aqui. Ele tá vindo sábado, Paulo? Tá vindo sábado. Eu não vou pagar não, ele mandou um abraço só pra você. É o primeiro a chegar. É que ele não vai com a cara do Marçaioli, né, Marcelo? Não vai com a cara. O Romano, só o nome dele já é italiano, que nem o meu. O Romano ficou um bom tempo na Praia Grande, né? Como delegado. Eu lembro. O Romano era bem atuante, né? Bem atuante. Agora de comentarista aqui, mas uma coisa ele tem razão, nós estamos todos juntos. O líder da quadrilha ainda não foi tocado. Mas ele agora. Vamos chegar nele, Romano. Um dia a gente vai chegar nele. Ele diz que o Lula é o líder da organização criminosa. Opa! Aliás, nisso ele está empatado com o Hélio Bicudo? Tá. A entrevista do Hélio Bicudo foi nesse sentido. Aliás, fica aqui a recomendação. Se o Romano quiser entrar no YouTube e ver essa entrevista, ele vai adorar, porque o cara descasca a lenha na classe, no argumento político, em cima do nosso presidente Squid. Agora, Marcelo Marçaioli, o ouvinte Tárcio Coutinho está fazendo uma pergunta aqui, se coaching serve para crescer cabelo. Olha, eu não preciso. Talvez tenha um comentarista da Quarta que tem a linha sanguínea parecida com a minha, que talvez esteja precisando um pouco mais do que eu. Tem mais, tem segunda, sexta. Aliás, na Quarta também tem um xará meu, loiro, que também está precisando. Também conhecido como Cigano Igor, Marcelo de Giuseppe, está precisando também um pouco. Um coach de crescimento de cabelo? Agora, eu não sei, como é que você vai motivar os cabelos? Você não vai motivar as pessoas, você vai motivar os cabelos a crescerem, né? Não, eu tenho um amigo... Cresce, gente, cresce! Eu tenho um amigo, Emílio Justo Maloca, ele falou que ele está tomando um remédio para crescer cabelo, que é uma beleza. Na cabeça não cresceu, mas embaixo do braço, no peito, cresceu. No ouvido, no nariz. Acho que é bom o remédio, mas na cabeça não funcionou ainda, né? Só em outras partes do corpo que o cabelo cresceu, diz o Maloca. Consulta o Dr. Rogaine. Você sabe que os calvos são homens evoluídos, né? A tendência do ser humano é não ter mais cabelo nenhum. Então é o Fifi e o Arnaldo Haddad são os mais evoluídos daqui da... e nós já temos Litoral. O padrão de beleza antigamente era uma coisa horrorosa, né? O 007 James Bond usava peruca, ninguém sabe, era proibido. O Sean Connery primeiro já usava peruca para fazer o papel do James Fazia Bond. parte do disfarce hoje, dele. Hoje você tem aí grandes atores, galãs, calvos, carecas, e que assumem, né? Raspam e tal. Acabou essa história. O negócio agora é assumir. Mas não teve um antigo? É que os cientistas são unânimes. Mas o Yul Brynner, não é? O Brynner foi o do... mas não... Homens do destino. Mas não é da época, que legal. Isso já era padrão. Ele era a grande novidade. Hoje não é mais. Hoje você faz uma lista aí, inclusive os recém-calvos, né? O caso do Bruce Willis, são galãs hoje, aclamados, queridos pela mulherada em geral e que são calvos. Acabou essa história de que a calvície é feia. Então, que minha mãe é apaixonada por cinema. Então, eu tenho grandes referências de infância dos filmes do Yul Brynner, né? Os Irmãos Karamazov, que foi que é do Dostoiévski, né? Sensacional. O Rei e Eu também, minha mãe adorava. Para mim, os Sete Homens no Destino é uma coisa que tinha o Charles Bronson, que praticamente não tinha nem pelo na axila ainda, né? Tão jovem que ele era. Iniciante. Iniciante, totalmente iniciante. E eu acho que com as suas muitas expressões faciais, né? O Charles Bronson. O careca mais famoso da história acabou sendo de um seriado, né? Era o Telly Savalas em Kojak. Tanto que Kojak era o apelido para quem era careca, né? Durante muito tempo. Verdade. Agora, quando eu encontrar o Tárcio Coutinho na rua, eu vou perguntar pra ele pra quem foi esse recado. Porque aqui hoje a gente tá bem de cabelo. Hoje a bancada de terça... Certo que tem um que tá com o cabelo bem branco. Tem um que tá no pênalti, tem uma que tá na marca da Cal já. Mas tem muito cabelo, perguntar. Né? Mais branco, mais né? branco. Agora, olha, eu conversei com a prefeita de Guarujá no final de semana, na televisão, no Notícias de Debate. Perguntei sobre a violência em Guarujá. Ela disse que é igual às outras cidades da Baixada. Não é verdade. Não, Guarujá não é tem um surto de violência. Talvez a concentração, como aconteceu no Rio de Janeiro também, a concentração da submoradia com as moradias mais luxuosas, a proximidade, né? Essa desigualdade. No sábado teve um acontecimento, no domingo, né? 1h de domingo, de sábado para domingo, extremamente grave em Guarujá. Era uma comemoração de aniversário de 28 anos de uma jovem. E na madrugada de domingo, numa casa de temporada em Guarujá, foi interrompida por 3 assaltantes, morenos, magros e com provavelmente 19, 20 anos, 18 anos. Eles pularam o muro dos fundos da casa, localizada no Jardim Virgínia,
renderam o aniversariante e mais 8 amigos dela, obrigando todos a se deitar no chão. Eram moradores de São Paulo. As vítimas ficaram sob a mira de revólveres dos marginais, que ameaçavam atirar se houvesse reação. Um outro ladrão se armou com uma faca que estava na área de lazer do imóvel, onde há piscina e churrasqueira. O aniversário acabou dessa maneira trágica e na fuga ainda levaram o carro e depenaram o carro depois. Então, um fato extremamente grave. E assim, Paulo, a gente já conversou inúmeras vezes sobre a violência em Guarujá. E eu já contei o caso de um assalto de um amigo meu que estava num casamento comigo. Ele estava indo para um casamento no Casa Grande Hotel. E aí, quando a polícia veio atender a ocorrência, que a gente perguntou para a polícia quantas viaturas tinha para atender até Bertioga. 2. Guarujá até Bertioga, 2 viaturas de polícia. Não tem como falar que a violência não vai galopar. Lógico que ela vai atingir índices galopantes. Não tem condições. Se você a bandidagem sabe que não tem polícia. Imagina. Se a bandidagem sabe que não tem polícia, eles vão mesmo. É a certeza da impunidade mesmo. É a certeza. Né? Então não tem Guarujá, assim, o pessoal, tem muita gente que está acostumada com a parte de frente do Guarujá, a parte bonita. O que está atrás, lá dos morros, é que o pessoal não sabe. Eu tenho uma amiga que ela era oficial de justiça no Guarujá, ela começou a ter pânico mesmo, síndrome do pânico, porque toda vez que ela tinha que fazer uma diligência, ela tinha que conversar lá com o líder da comunidade para poder entrar, passou por situações terríveis, de arma na cabeça. Enfim, a pessoa acha que por ela ser oficial de justiça, levar, né, ser o braço do juiz, achavam que ela estava envolvida aí, era de propósito, tá, com mania de perseguição, enfim. Sofreu muito, muito, e teve que sair do Guarujá, quer dizer, pediu demissão, porque não tinha condições de trabalho. Então, a situação no Guarujá não é igual a de Santos, realmente caótica. 8h58, 2 minutos para as 9 da manhã. E ontem, em Nova York, a presidente Dilma disse que o modelo de crescimento do país se esgotou, Ronaldo Serápicos. Graças a ela, parabéns. Que susto que ela me deu. Ela Lula, parabéns para vocês. Eu não tinha reparado. Você reparou que esgotou? Ela fala umas coisas óbvias, né? E ela enxergou agora. Ela acordou agora e falou, nossa, não deu certo. Mas ela não ia dobrar a meta? Não era o dobro da meta? Quando a gente chegar à meta... A pergunta é a seguinte, né? Nós não vamos colocar a meta... A gente vai atingir a meta e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. E se não chegar na meta, a gente bota a meta pela metade. Deve ser isso. Deve ser isso. Proporcionalmente. É o óbvio lulante, né? Olha, eu achei até que ela teve uma boa postura lá na ONU, tava bem elegante, né? Primeira vez que eu vi ela elegante. Modelito bacana daquele do discurso. Não, o outro, um azul escuro. Quando ela fez o anúncio da redução de emissão de poluentes, tava muito elegante a presidente. Achei até chique. Eu falei, pô, finalmente. Mas é a repetição do óbvio. Quando você não tem mais aonde buscar saídas, né? Começa a repetir o óbvio, começa a falar o lugar comum, sabe, que todo mundo já sabe, não acrescenta. Ela reconhece. A presidente, como não sabe a saída, ela não acrescenta nada e vai declarando. E ela reconhece com meses de atraso. Zé Ritorquato. Bom, 2 ouvintes, o Dino Conte e o Pitágoras, abraços a ambos, né? Eles relatam que o trânsito está difícil, né, totalmente parado em São Vicente, sentido Santos. E o Dino disse que ele vê semáforos burros e agentes de trânsito de São Vicente que ficam parados olhando para você, esperando te multar ao invés de ajudarem. PS, estou enviando essa mensagem porque estou parado. Muito bem, Dino. Boa. Obrigado pela informação. 9h em ponto, a edição desta terça-feira do Jornal Litoral vai chegando à final. Só um instantinho, é sobre o coaching, né? Para queda de cabelo, né? Que falou para. Não tem, mas acho que deve ter para quem usa peruca, né? Porque o cara que usa peruca, só ele acha que ninguém percebe, né? É verdade. E aí a gente fica naquela situação constrangedora, porque até então a gente sabia que a pessoa era careca. Avisa ou não avisa que tá torto? E aí eu vou elogiar, vou falar, pô, tu tá bonito. Não eu queria entender porque a peruca. Tá. Então, tem essa atividade. Você conversa com a pessoa de peruca, você não quer, mas o seu olho vai na peruca da pessoa. Fixa. Cara, é absurdo, cara. É que nem o feijão no dente. Tem que fazer coach pra não olhar. É que nem o feijão no dente. Você tenta olhar, mas você mira no feijão. 9h em ponto, chegamos ao final do Jornal Litoral desse penúltimo dia, terça-feira, penúltimo dia de setembro de 2015, dia 29, dia 1º, começa a valer os novos direitos
dos empregados domésticos. E até amanhã é o prazo para negociar a dívida na Previdência. E ainda dá tempo de você assinar um abaixo-assinado contra a volta do horário de verão. Tem 15 dias ainda para isso. Que dia vai ser o horário de verão? Parece que é 15 de outubro, né? Você começou essa lista, só tem a sua assinatura até agora? 16 de outubro a 21 de fevereiro. Temos 15 dias, meus companheiros, 15 dias para essa luta. Tem uma enorme lista de abaixo-assinado que tem uma única assinatura do Ronaldo Será. Não, já tem umas 3 assinaturas lá. Contra o horário de verão. Você, ouvinte, acompanhou a edição desta terça-feira do Jornal Litoral, que teve o Marcelo Marçaioli, o Ronaldo Serápicos, os dois com altura para participar da cúpula de alto nível lá da eu não passo. Das Nações Unidas. A Patrícia Gorich e eu não passamos embaixo daqui, em cima daquele sarrafo lá. Como é que é? Passa embaixo, passa em cima do sarrafo. Você, ouvinte, teve a Patrícia Gorich também nos comentários. Teve a Luciana Cabral atendendo com a competência, com a simpatia de sempre, os ouvintes nos telefones fixos. Teve Zé Torquato aqui na mesa de áudio, animado, bem-humorado. Fala, Zé Torquato. Tem aqui uma repercussão ainda. O ouvinte insiste, e até me desculpo até por não ter lido, e ele faz uma crítica ao nosso colega Arnaldo Haddad, aqui da bancada, né? Bom dia, Paulo e Zé. Sei que vocês não vão ler. Bom, mas ele pediu uma resposta e a gente vai veicular. Fico desabafo, acompanho a carreira dos dois desde outras emissoras, tanto TV quanto rádio, mas ele ficou muito frustrado, né, e pensa até em abandonar o Jornal Litoral, já tem o tempo, com a atitude ontem do comentarista Arnaldo Haddad, de preconceito, intolerância e desrespeito, foi a gota d'água. Peço desculpas, mas como filho de pedreiro e de uma dona do lar e formado em comunicações sociais, sei que tal cidadão não poderia falar dos amigos que ele criticou frontalmente a colocação da ouvinte Leninha sobre a questão do jaleco dos médicos, tal. Ele acha que não deveria ser a postura adequada, acho que faltou respeito, civilidade e educação. Bom dia e adoro todos. Eu acho que eu não queria veicular porque o Arnaldo Haddad não está aqui, mas você, como editor-chefe, conversou com ele e segunda-feira, com certeza, ele vai se manifestar de forma diferente. Eu conversei com o Arnaldo ontem, no final do programa, sobre essa polêmica que se criou em torno... Teve até uma ouvinte, a Flávia, que reclamou, dizendo que o jornal perdeu muito tempo com um assunto bobo, né? Que era uma reclamação da ouvinte Leninha sobre médicos e enfermeiros do Hospital Ana Costa que saem com o jaleco na rua para fumar. Leninha, eu tô contigo, Leninha. Segurança, né? Agora, o Hospital Ana Costa se manifestou, mandou um SMS com a posição do hospital dizendo que vai rever isso. E o Arnaldo, o que tem a ver com essa história? Ele achou ruim? O Arnaldo disse que a reclamação era... Ele desqualificou de uma certa maneira, a gente conversou no final. Sim, é delicado porque não está presente, a gente... Só pra entendeu? Só pro ouvinte também não, ele deu uma resposta dura pro ouvinte, tá? Não acatando a crítica de uma maneira... tranquila, né? Podemos dizer assim, acho que fica bem, bem ilustrado. O Arnaldo é um sujeito muito íntegro, extraordinário. Ele de vez em quando atropela. É o ônus das pessoas verdadeiras. Ele lembra o Mohamed, eles têm esse sangue quente e às vezes a resposta é grosseira, né? Mas não é um cara que tem integridade, eu tenho certeza que a gente vai esclarecer isso. O Arnaldo é uma pessoa ética, a gente conversou depois do programa. Ele disse no microfone que ele se orgulhava de ser corporativista. Ele é médico, defende os médicos e ele levantou alternativas para esse costume, que a pessoa pode sair com o jaleco, trocar o jaleco depois que entra e tal. Troca. A gente agora, sabe disso, o Hospital Ana Costa... Como consumidora, como paciente, eu acho um absurdo. Meu escritório fica do lado da casa de saúde, é a mesma coisa. Eles vão comer o pastel da esquina com jaleco e voltam. Absurdo, concordo. Leninha, eu tô contigo. É que nem o Marçaioli. Você vê, o Marçaioli vai comer pastel com gravata e paletó. Depois ele volta com a gravata. E com a mesma gravata ele atende o cliente. Isso é um absurdo. Vai contaminar juridicamente os clientes, ô Marçaioli. Depois a gente dá uma resposta dura e ele vai mandar um direito de resposta para mim. Bom, mas tá aí o registro do ouvinte, com toda a transparência que é peculiar o Jornal Litoral. 9h05, você ouvinte teve a edição do Jornal Litoral com Zé Torquato animado, bem-humorado, e nós tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação, muita participação do ouvinte da Rádio City. Para você ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário pontual das 7 da manhã. Aê! E uma ótima terça-feira para você, que você merece. E fique agora com o Surf Report, com o Tail Bueno. Aloha, galera, ouvintes da Rádio City FM.
Falando para vocês aqui da Praia das Pitangueiras no Guarujá, nessa terça-feira, as ondas continuam bombando ainda com meio metro a 1 metro aqui nas Praias das Pitangueiras. Isso é fruto talvez desse eclipse que a partir de sábado começou a dar onda, e a superlua de domingo à noite, que foi maravilhosa, foi uma pena, o tempo está nublado, mas teve também a super maré, e a maré encheu muito durante a madrugada e esvaziou muito também durante a segunda-feira pela manhã, o que fez essa variação trazer um swell, e está bombando ainda ondas aqui nas Pitangueiras. O vento está sudeste, parece que vai aumentar à tarde aí pela previsão, e essas são as notícias aqui das Praias das Pitangueiras, para vocês ouvintes da Rádio City FM, um abraço. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. A Unimes está com inscrições abertas para o vestibular e muitas novidades. São 25 cursos presenciais para você escolher. Entre eles, 10 novos